Guten Morgen, Brasilien! Wir sind wieder da. Ich bin Flavio Morgenstern und du bist nicht. Hier kommt die Sonne, das alte Leid, der Meistersee. Este, para quem não conhece, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Este podcast está tão certo que a gente tem coragem de abrir esse podcast falando alemão em pleno Brasil sem o menor problema. Nós queremos agradecer a todo mundo pela audiência, você que nos ouve, você que gosta da gente, você que nos tolera bravamente. Tivemos uma excelente semana cheia de assuntos para serem comentados que nós só conseguimos analisar muito por cima no podcast passado, mas todos vocês gostaram, nossa audiência continua crescendo. Vamos sempre lembrar vocês, sempre encher o saco no começo do programa. Por favor, assinem nosso feed se vocês estão gostando tanto. Basta você ouvir aí no seu aplicativo de podcast preferido, iTunes, quer que seja. Assina, acha lá aquele botãozinho assinar, que não existe maior propaganda que a gente possa comprar do que isso. Comente, se você nos odeia, por favor, pode nos xingar ali, divirtam-se à vontade. Nós estamos completando nessa semana, finalmente, com muito atraso, a nossa revista do Censo, do sensoincomum.org, que atrasou por N motivos. Nós tivemos mudanças aqui, por conta dessas mudanças nós não conseguimos realizar 2 semanas de podcast, né? Nosso último estava bastante atrasado, e nós vamos entrar aqui num tema necessário, que eu já queria entrar já há bastante tempo, há 2 semanas, e depois na semana passada tinha certeza que iria falar sobre isso, e aí acontece todo aquele apocalipse em Brasília que, bom, não tinha como a gente falar de outro assunto naquele momento, né? Mas vamos finalmente responder uma pergunta aqui do jeito que a gente sempre faz, sabe? Lentamente, com informações e dados que vocês não ouviram nas suas aulas de história. Vocês vão ter que reunir aí bastante informações. Eu sei que vocês estão dirigindo, que vocês estão na academia, que vocês estão fazendo suas necessidades e suas obrigações, mas vão juntando aí informações na sua cabeça, que é isso que a gente vai precisar fazer hoje. Eu já pretendi montar um curso a respeito desse assunto. Talvez ainda faça, tá nos planos. Eu acho que é um assunto que muita gente acha que entende, na verdade praticamente ninguém entende nada. E ele voltou à baila na semana, na verdade retrasada já, mas por conta de Brasília nós não conseguimos analisar. Este assunto é o seguinte: o nazismo era um movimento de esquerda ou de direita? Nada no mundo ativa tantas paixões sem tantas leituras quanto a palavra nazismo, né? Você entra na internet, né, a famosa Lady Godwin, né, que tudo vai ser comparado ao nazismo, ao Adolf Hitler em algum momento. Na BBC, por exemplo, a BBC Brasil, saiu aqui um texto de Camila Costa, dia 7 de maio de 2017, exatamente com esse título: o nazismo era um movimento de esquerda ou de direita. Eu achei bastante curioso nesse artigo que ela pergunta aqui para uma professora da Universidade Federal Fluminense, a professora Denise Hollenberg, que ela diz ali que, bom, ele não era nem bem de esquerda nem de direita, né? Tinha críticas ao capitalismo, assim como tinha críticas ao comunismo, ao socialismo marxista, pelo menos. E logo depois, aí é onde já minha orelhinha aqui já levanta, assim, com bastante assombro. Ela pergunta a Isidoro Blickstein, professor de Linguística e Semiótica da USP, especialista em análise do discurso nazista e totalitário. Bom, eu conhecendo boa parte do Departamento de Linguística e Semiótica da USP, não conheço Isidoro, confesso que eu não conheço Isidoro. Ele disse aqui, né, me parece que isso é uma grande ignorância da história e de como as coisas aconteceram. E aí ele me solta uma frase que eu achei bastante perigosa. Olha só, aspas: o que é fundamental aí é o termo nacional, não o termo socialista. Essa é a linha de força fundamental do nazismo, a defesa daquilo que é nacional e próprio dos alemães. Aí entra a chamada teoria do arianismo. Em primeiro lugar, por que você chama um linguista para fazer isso? A primeira pergunta que você tem que fazer, assim, se você vai analisar o nazismo como esquerda ou direita, você tem N possibilidades: política, economia, geopolítica, história, etc. Por que a linguística?
Vocês têm meu curso online aí do Instituto Borborema, curso de Infowar, justamente de aplicação da linguística, apresentação da linguística, porque eu desconfio que ou você é da área, ou você fez uma faculdade de letras e descobriu lá dentro o que é linguística, ou você nem sabe o que é isso. Estou justamente apresentando ali conceitos de linguística, explicar por que ela é tão importante para a política, porque o século XX foi justamente o século da linguística e do uso na política da linguística. Estou ali apresentando, aplicando e mostrando que toda a linguística foi usada pela esquerda. É muito difícil você conhecer um linguista que não seja de esquerda. Hoje que eu conheço um ou outro, praticamente todos eles vivos ainda, gente nova por sinal, né, com seus 50 anos aí. Em compensação, todo o século XX ele foi dominado pela linguística. Então, para começar, por que linguística, né? Segunda pergunta que eu faço, se você vai falar se o nazismo é de esquerda ou de direita, por que você não pergunta qual o alinhamento ideológico das pessoas que estão falando isso? A minha primeira pergunta, porque toda vez que eu ouvi falar de direita na minha vida, pelo menos na minha vida acadêmica ali, até quando eu tinha meus 25 anos, toda vez que eu ouvia falar da direita, era um esquerdista falando. Então, pelo menos eu acho que essa é a realidade, assim, de 98% talvez, dos cursos acadêmicos no Brasil. Então, quando você fala assim, eu sei o que é direita e esquerda porque eu ouvi meu professor dizendo que é direita e esquerda. Mas peraí, se ele tem uma visão, sendo ele de esquerda, a visão dele, obviamente, já vai ser muito mais, pelo menos, vamos dizer, tendenciosa pro lado da esquerda. A visão que ele tem de direita já é outra coisa. Por conta disso, eu fui pesquisar muita gente de direita falando assim, olha, eu não tô conseguindo encontrar na academia, esses caras eles foram escorraçados das universidades, então eu vou pesquisar por fora, por mim mesmo. E assim que eu fui perceber, na verdade, quando a esquerda fala a respeito da direita, ela entende muito pouco. E a direita, quando ela fala da esquerda, justamente por a esquerda tá dominante na academia, assim, todo mundo que faz um curso superior, sobretudo um curso de história, na famosa vai estudar história, é de esquerda, a direita, ela quase obrigatoriamente, não é por uma superioridade, mas ela quase obrigatoriamente ela conhece a esquerda, ela sabe quem é Foucault, sabe quem é Sartre, sabe quem é, sabe, toda essa galera aí, você pode pegar até a nova esquerda aí, Zizek, Judith Butler, Messaros, tudo mais, a gente conhece esses caras. Agora, os grandes clássicos, inclusive, da direita, ninguém conhece, todo mundo acha que o grande clássico da direita é Adam Smith, que praticamente direita não usa, e é isso, né? Max Weber, eles acham que a direita é isso, sendo que ninguém da direita usa esses caras. Então já me chamou bastante atenção isso aí. E aí ele vai lá e fala assim, que o fundamental é o termo nacional e não o termo socialista, quer dizer, o nacional-socialismo, chamado nazismo, a abreviação, né, de nacional-socialista, ele fala assim, não, mas peraí, esquece o socialismo, o que é fundamental é nacional. Mesmo que eu leve esse cara aqui a sério, eu já deixo bem claro que eu não levo, você não pode pegar o nome de uma coisa, sabe, que tava ali, sabe, sendo batizada naquele momento, assim, pra jogar na cara da sociedade, falar assim, isso aqui é o que nós somos, eu falo, não, vocês são outra coisa, eu vou chamar aqui você de outras coisas dos quais vocês não são. É temerário, no mínimo, fazer uma coisa como essa. Não dá lá pra levar uma coisa dessa lá muito a sério. Em segundo lugar, a esquerda nunca foi nacionalista? Sabe, a esquerda brasileira, por exemplo, nunca foi nacionalista? Tipo, não, imperialismo. Olha só a palavra que a esquerda mais acusa a direita, né? Imperialismo. Imperialismo, não, a gente não gosta do imperialismo americano, do imperialismo, na época era imperialismo inglês ainda, né, ela que era a grande potência no mundo, a esquerda não foi nacionalista, quer dizer, se você usa o termo nacionalismo aí pra você tentar explicar se uma coisa é de esquerda ou de direita, você não tá dizendo nada, absolutamente nada, quer dizer, justamente o termo socialista que deveria ser o principal, não o termo nacionalista. E tem outra pessoa também perguntada pela BBC, que é a antropóloga Adriana Dias da Unicamp. É estudiosa de movimentos neonazistas, né? Ela fala que o nazismo não tinha luta de classes, como defendia o socialismo marxista, no caso, né? Existem vários socialismos, é só você pegar o livro Rumo à Estação Finlândia, que ele conta a história intelectual do socialismo desde bem antes de Marx até Marx e Lenin. O livro termina ali com Lenin justamente chegando à Estação Finlândia, que ela na verdade fica na Rússia, né? Uma estação de trem chamada Finlândia, que fica na Rússia.
Ele termina ali. Esse livro foi escrito por Edmund Wilson, um dos maiores críticos literários do século XX. Ele faz uma análise intelectual do socialismo ali muito impactante, talvez uma das mais importantes do mundo. Você não consegue nem definir se esse livro é de biografia, história, filosofia, ciência política. É um livro que mistura tudo isso junto. Algumas coisas bastante interessantes. E o Edmund Wilson, ele era trotskista quando ele escreveu esse livro. O Trotsky ainda estava vivo. E tem um pós-fácil dele, porque depois ele virou um dos maiores conservadores americanos. Tem um pós-fácil em que ele vai lá, acho que inclusive a edição brasileira que eu tenho, a edição antiga da Companhia das Letras, não sei se essa moderna, a mais novinha que vocês vão ver, vai ter isso. Ele faz um pós-fácil justamente admitindo alguns erros que ele faz no livro, falando assim, eu puxei a sardinha aqui pro Lenin loucamente, todo mundo sabe que ele mandou matar a família do Romanov, eu fingi ali que ele não tinha envolvimento com essa coisa toda, então é bastante interessante. Então, todos eles ali estão lá falando da simbologia do judeu como o grande capitalista e tal, não sei mais o que, mas falando assim, não, mas espera aí, não dá pra chamar o nazismo de esquerda ou de direita. Tudo bem, não dá pra chamar o nazismo de esquerda ou de direita. Até olha só o que o Blickstein fala. Dizer apenas que Hitler era um político de direita é apequenar o nazismo. Foi mais do que direita ou esquerda. Foi uma doutrina arquitetada para defender uma raça, embora esse conceito seja discutível e pouco científico. Até aí, tô até concordando aqui com uma frase do cara. Só que aí olha só como eles terminam, e aí é que eu acho muito interessante. Eles falam todas essas coisas, como eu falei assim, ou é vago, certo? Ou tá meio, no mínimo ali, razoavelmente impreciso. E aí ele termina dizendo, comparando o nazismo à União Soviética. Todos eles eram regimes totalitários, mas o totalitarismo pode estar de qualquer lado. Você concorda com isso aí, meu amigo ouvinte? Concorda? Então vamos continuando, aspas. Hoje entendemos que é o totalitarismo de direita, como o nazismo e o fascismo, e o de esquerda, como o da União Soviética. Fecha aspas. Peraí. Você primeiro me diz, gasta, sabe, toda a sua saliva aqui pra dizer que ele não é de esquerda ou de direita. Aí qual que é a sua conclusão que você consegue extrair das suas próprias, do que você mesmo tá dizendo? Então existe o totalitarismo de direita, que é o nazismo. Você não falou o tempo todo que ele não é de direita? Que ele é outra coisa? Que ele tava indo contra o capitalismo? Que ele achava no judeu a sua forma ali o seu grande inimigo? E aí você vai lá e conclui, portanto, o nazismo é de direita. Então você vê que a linguística, ela tem um grande problema. Ela não é lógica, ela trabalha com a linguagem, com a língua, na verdade. Ela não é uma ciência da linguagem, ela é uma ciência da língua. Não é uma filosofia da linguagem também. E no final das contas, ela não é medida pela lógica. A língua, ela não é lógica. A gramática de uma língua, ela não precisa ser lógica. Por isso que as línguas têm gramáticas tão diferentes umas das outras. E aqui você vê, né? O cara trabalha pra depois ele concluir uma coisa que não tá no que ele próprio pensa. E aí depois de alguns dias, né? Já tinha pensado, justamente porque eu quero montar um curso a respeito do que é o nazismo de fato. Depois de uns dias, a Raquel Sherazade, jornalista Raquel Sherazade, chega no Twitter comentando com um monte de gente que ficava lá discutindo com ela. E ela explicando, não, olha, eu sou uma pessoa de direita, o Aécio é PSDBista, ou seja, não defendo o Aécio, o PSDB é partido da social-democracia é uma coisa de esquerda. Então ela fala assim, o Aécio é PSDBista, partido da social-democracia, ou seja, um esquerdista. Você votou nele? E a discussão prosseguiu, ela vai lá, soltou uma frase que acabou entrando nos trending topics do Twitter. Ela foi lá e falou assim, olha, sim, uma vertente da esquerda como o próprio comunismo. Não à toa, Hitler fundou o PT da Alemanha. PT da Alemanha ficou nos trending topics, todo mundo lá falando, olha que absurdo, meu Deus do céu, olha o que essa Raquel Sherazade fez. E o jornalista Marcelo Rubens Paiva, de quem eu já escrevi bastante por anos e anos a fio, porque sempre que eu não tenho muita inspiração, eu pego um texto dele e só me diverti. Ele escreveu na sua coluna no Estadão, não consigo ver a data aqui, 19 de maio de 2017, ele escreveu uma coluna chamada Hitler não fundou o PT da Alemanha, Raquel. Dando uma bronca ali na Raquel, dizendo que Hitler não fundou o PT da Alemanha. Olha só o que ele diz, né? Ele fala assim que em debates acalorados nas redes sociais, algumas vezes aparecem pérolas como os nazistas eram de esquerda.
Não li tal aberração política uma nem duas, mas centenas de vezes. Quer dizer, ele não tá exatamente argumentando, ele simplesmente declarou que isso aqui é uma aberração política, certo? E disse que é uma pérola, ele não falou isso aqui é uma frase que eu preciso pensar alguns segundos, extrair ali em um segundo alguma informação. Ele só fala, é uma pérola, ou seja, tipo, eu li, não gostei, pronto. E aí ele tenta argumentar dizendo o seguinte: tudo porque uma jovem e inexperiente militância de uma nova e jovem direita brasileira descobriu que nazismo vem de nacionalsocialismo. Bom, na verdade eu sempre soube disso, acho que quase todo mundo sempre soube disso, acho que talvez quem tenha descoberto isso nessa semana talvez tenha sido Marcelo Rubens Paiva, e ele tá lá medindo todo mundo com a sua própria régua. E ele vai lá falando que é uma besteira porque o nazismo combateu a esquerda. Depois eu vou analisar no final desse episódio o seu texto de fato. Vamos agora remontar, fazer essa análise histórica que a gente sempre faz aqui, uma análise mais filosófica, mais profunda. Em vez de a gente analisar um partido, a política, a ideologia, qualquer evento isolado pelo seu exterior, eu quero justamente, como a gente sempre faz aqui, analisar o que é que está por trás da política, o que é que vem ali bem por trás. Eu acho que, na verdade, assim, todos os temas políticos, religiosos, filosóficos que estão em debate no mundo, eles envolvem questões que as pessoas não estão preparadas para discutir. As pessoas pegam a casca, sabe? Ela pega a notícia de jornal, ou então ela pega um tweet, sabe? Um resumo ali, muitas vezes exagerado, porque nosso pensamento não cabe em 140 caracteres. E faz uma super análise querendo dar uma aula pra alguém, certo? E no final das contas, que a gente gosta de ser um pouco lento. Então vão juntando informações e que a gente vai dar um longo passeio histórico nesse episódio, juntando informações, concatenando, ou seja, uma informação aqui que não parece nada a ver com outra, depois com outra. Mantém tudo aí na sua memória, sabe? Ó, Tico e Teco, deem as mãos, força na peruca agora, que a gente vai dar um longo giro histórico pra gente entender um pouco melhor essa questão. Eu estudo esse tema, deve fazer já uns 20 anos, certo? Desde que eu era, tipo, jovem, bem jovem mesmo, devia ter uns 12 anos, sabe? Eu já estudava isso. Tinha muita curiosidade em entender por que o nazismo aconteceu. Meu pensamento nunca foi de capa de super interessante, entendeu? A gente tem que ir muito mais a fundo. E uma questão que eu só fui conseguir respondê-la com uma certa precisão há muito pouco tempo nessa coisa toda, eu acho que é a base pra gente entender o que é que tá acontecendo no mundo e o que aconteceu ali na Alemanha. Minha pergunta é a seguinte: por que os nazistas odiavam judeus? Ponto. De interrogação. Por quê? Se você não consegue responder isso, você não entendeu nada de nazismo. E se você quer falar que o nazismo é de esquerda ou de direita, você vai precisar lidar com essa questão extremamente complicada. O nazismo, ele não é exatamente lembrado pela sua estrutura interna, por exemplo. Na hora de você falar de nazismo, você não lembra nem, por exemplo, eles eram contra a imprensa livre. Nem disso você lembra. Você lembra, eles matavam judeus. Eles eram contra judeus. A sua propaganda era inteiramente contra os judeus. Minha pergunta é, por quê? Você consegue explicar? Só ali no esquerda e direita versão moderna? Ou como o Marcelo Rubens Paiva, né, até transformando em questão eleitoral, ele tira sarro da Raquel Sherazade dizendo assim, ela acha que o PSDB é de esquerda, tudo bem que o partido saiu das suas... ele fala, né, o PT e o PSDB, eles traíram as suas origens, vem com aquele, sabe, um papinho bem clichê, entendeu? Só que eu quero justamente ir por trás dali. Você acha que só com essa dicotomia boba, que às vezes é transformada em dicotomia eleitoral, como se fosse PT, PSDB, você vai conseguir entender o tema como nazismo e explicar por que nazista odiava judeu? Esse é o tema de um curso que eu quero montar, aqui eu vou fazer uma espécie de apresentação, um resuminho básico do que a gente vai dizer, né? Isso aqui é um tema muito maior do que o jornalismo consegue entender. Bom, a gente já falou aqui da questão judaica em alguns episódios para trás, quando a gente estava falando de globalismo, quando a gente está falando da fundação das soberanias nacionais, do islamismo, sobretudo, né? A gente explicou bastante aqui o que é o islamismo, e o islamismo tem, obviamente, uma relação muito delicada com o judaísmo. Por que judeu? Vamos começar. Uma coisa que a gente já disse aqui, retomando aqui de alguns episódios. O judaísmo é a primeira religião, certo? Que ela tem uma revelação.
significa o seguinte, aquele evento que aconteceu quando Moisés vai pro Sinai, você pode falar assim, mas peraí, isso aqui não é evento histórico, até eu usei a palavra história, né, porque, como eu disse, isso aí foi o evento que fez surgir história no mundo, pensamento histórico, o modo de vida histórico. Então, eu falo assim, mas não tem registro histórico? Mas você acha que isso aí aconteceu de verdade? Não, história é outra coisa, viu? História é... Bom, você não entendeu de fato o que é história ali, aqui no caso. O que é revelação? Você vai ter que pegar a filosofia ali do Schelling, por exemplo, né? Que ele tem 2 livros, né? Filosofia da religião, acho que filosofia da mitologia, aliás, e filosofia da revelação, para entender direito o que é isso. Revelação, no caso, diz o seguinte... Era um povo, os israelitas do Antigo Testamento, do comecinho ali do Antigo Testamento, né? Isso aí ainda tá em Gênesis, não tá em Gênesis partindo pro Êxodo, os 2 primeiros livros da Bíblia. Eles tiveram uma revelação, isso significa que eles têm uma relação com a divindade, mesmo que você seja ateu, pensa no conceito de divindade, por exemplo, eles têm uma revelação com a divindade, de como se essa divindade estivesse observando, certo, aquele povo. Ela se revelou especificamente para aquele povo e disse, olha, eu tenho uma mensagem aqui que é para todos os povos. Vocês agora se virem para passar essa mensagem para todos os povos. Eu vou estar vigiando vocês. Eu vou estar de olho. Nós teremos uma relação. Terá profetas. Os profetas, eles terão uma capacidade ali com os livros proféticos. Eles têm um estilo literário completamente distinto dos outros livros da Bíblia, em que eles vão conseguir enxergar alguns eventos de eternidade. Eternidade aqui não é essa eternidade física, né? Eternidade da física mesmo, do tempo. Eternidade no sentido de, tipo, você conseguir olhar para os eventos do mundo inteiro de fora, ou seja, tudo ali está acontecendo junto. O Apocalipse, por exemplo, o livro da Bíblia que se chama Revelações, né? Apocalipse, ele fala do passado, do presente e do futuro ali tudo misturado, tudo junto. Quando você olha o mundo de fora, é a visão de Deus, segundo a Bíblia, é essa, ele vê o mundo de fora. Ele está vendo tudo, ele consegue entender tudo junto, né? Tem eternidade e viternidade, são 2 termos que se usam com uma distinção exatamente para mostrar essa diferença do tempo completo ou do tempo, ou da visão de Deus que consegue ver tudo junto. Nós não conseguimos, nem os profetas conseguem, eles só têm vislumbres através da divindade. Com isso, o povo judeu é o primeiro povo que ele vive em um tempo histórico, ou seja, ele começa a catalogar tudo e ele tá falando assim, olha, nós temos uma relação, tudo bem, particular com a divindade em relação a outros povos, mas nós precisamos converter outros povos, mostrar essa revelação para outros povos, transmitir essa mensagem, catequizar, né, como se diz na tradição cristã. E nós não temos agora mais, apesar de ainda ter resquícios disso, tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento muito mais, como até tem alguns resquícios disso no Novo Testamento, nós não somos mais uma religião tribal ou étnica. O que é uma religião tribal? São praticamente todas as outras religiões do mundo, talvez o budismo aqui escape um pouco disso, mas elas eram religiões baseadas em uma tribo ou numa etnia, certo? Lembra de todas as religiões que você já pesquisou na sua vida, como é que ela é? Ela tem um chefe, ela tem uma família ali governando, sabe? A religião dos antigos egípcios, dos gregos, dos celtas, dos vikings. Todas essas religiões, dos índios no Brasil, por exemplo, elas têm relações, falam assim, o Deus da minha tribo é tal. Deus da sua tribo é tal. Na minha tribo a gente... às vezes mesmo que você tenha deuses compartilhados, você fala, minha tribo ela presta mais serviço ao Deus do fogo. Aquela ali presta mais serviço ao Deus do vento. E assim por diante. Esses laços tribais... eles vão remontando ao passado, eles vão indo lá pro passado falando assim, olha, isso aqui começou quando meu bisavô, meu tataravô, meu tataravô, né, a gente até brinca com essa palavra justamente para demonstrar essa antiguidade perdida ali na nuvem do tempo, até a hora que você não consegue mais falar quem é que é quem, e aí você cai realmente no mito, você fala assim, olha, lá atrás tudo começou por causa de um deus, ou pelo menos de uma divindade, de um ser mágico que ele cria, primeiramente, essas relações para aquela tribo existir daquela forma, certo? Isso aqui é muito importante para você entender o nazismo. Você não vai entender o que é nazismo sem entender isso. Primeira pergunta que eu já faço aqui para você
Já que de provocação, com essa informação a gente consegue começar a responder essa pergunta, pelo menos ali pelas beiradas. Este mundo criado por uma cultura que a gente chama muito erroneamente de judaico-cristã, vamos usar justamente esse termo, judaico-cristão. O mundo do Ocidente ele é judaico-cristão. Foi a única tribo, certo? A única religião, o único povo de pastoreio. Lembra lá, quem já leu Joseph Campbell sabe disso, né? Existem mitologias de povos que você vê que são nitidamente urbanos, existem mitologias de povos que são nitidamente agrícolas, e tem as mitologias de pastoreio. Nenhuma de pastoreio foi pra frente. A única que foi justamente a dominante do mundo, da maior parte do mundo, que foi esse complexo judaico-cristão, apesar dos judeus hoje serem minúsculos. São, tipo, um povo muito pequenininho, com uma importância histórica, econômica, política, etc., gigantesca. Como é que eles foram os únicos que sobreviveram? Segundo lugar, cultura judaico-cristã. Quem são os grandes defensores da cultura judaico-cristã no mundo hoje? É a esquerda ou é a direita? Judaico-cristã. Judaico. Se você quer falar de nazismo, judaico-cristã. Quem são os grandes defensores da cultura judaico-cristã hoje? Quem é que ataca a cultura judaico-cristã a qualquer custo, tentando substituí-la por uma coisa diferente? É a esquerda ou é a direita? Eu acho que eu não preciso nem responder essa pergunta pra gente já ter uma base a respeito disso. Com o Novo Testamento, verbo encarnado, já falamos disso aqui também, Império Romano ali politicamente, ele conquista Jerusalém, certo? Jerusalém vira uma espécie de província do Império Romano. Se você tiver preguiça de ler a Bíblia, veja pelo menos aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, sabe? Tem que ver todas as Páscoas do ano. Todas as Páscoas da vida, aliás, todo ano, você vai entender um pouco ali, tipo, você tinha um diplomata, você tinha um embaixador, toda aquela questão ali tá misturada, ou seja, os judeus ali tendo que lidar tanto com o poder espiritual que eles têm, certo, quanto com o poder político, material, e tem lá toda aquela coisa, quem matou Jesus, por que o embaixador romano ali lavou as mãos, falou assim, isso aqui é uma questão de vocês, não é uma questão minha, e assim vai. Jerusalém, então, ela está ocupada. O que acontece tanto no Antigo Testamento? Isso muito ao contrário do que se pensa, é uma coisa extremamente catalogada. Pode perguntar para qualquer arqueólogo que trabalhe com questão do Oriente Médio. É muito catalogado. Os judeus, eles viveram no exílio, viveram um período de império, tiveram o império destruído, voltaram a ser tribais, tiveram as tribos que estavam se matando ali. A Bíblia, o Antigo Testamento, os livros mais históricos do Antigo Testamento, eles todos estão contando essa história, ou seja, não é porque eles são povo, vamos dizer, escolhidos, que significa que eles sejam um povo perfeito. Muito pelo contrário, eles são o povo escolhido para passar a mensagem da revelação. Só. No final das contas, eles são dos povos que mais se ferram no mundo até hoje, justamente por conta disso. E eles têm exílio na Babilônia, no Antigo Testamento. Eles têm exílio depois, o templo deles é destruído por todas as forças de tudo quanto é lado. Eles estão fugindo do Egito. Tem os assírios ali por perto. Os assírios, eles aparecem com menos presença numerosa no Antigo Testamento, mas os assírios eram alguns dos mais violentos, né? Parecia mesmo o Estado Islâmico, decapitação para tudo quanto é lado. Uma coisa muito violenta mesmo. E os judeus, eles vão acabando se espalhando, ou seja, das 12 tribos ali, as 12 tribos que são as originais do Antigo Testamento, eles acabam se espalhando pelo mundo, certo? No Antigo Testamento ainda com muito menos força. Eles ainda estão muito mais concentrados, obviamente, nos reinos ali de Judá e Israel. Mas eles acabam se espalhando pelo mundo. O que acontece? Olha só, a primeira coisa que você tem que pensar politicamente. Eles são um povo que eles tinham uma terra prometida, Canaã, certo? Terra do leite e do mel. Essa terra é minúscula, ela é mais ou menos do tamanho ali do estado do Rio de Janeiro, pra você ter uma ideia. E eles queriam, na verdade, esse seria assim o terreno dos judeus. Lembra, judeu não é mais uma religião tribal e étnica. Todas as outras são. Então eles são os povos sem pátria. A única pátria que eles têm é Canaã, que está sempre tentando ser tomada. Pior que ela está bem no entreposto comercial ali de todos os continentes da Antiguidade. Ou seja, excluindo a América e a Oceania, todos os continentes ali têm alguma relação com aquela rota, certo? Então eles estão ali sem pátria,
E a pátria deles, a única que deveria ser a pátria dele, uma terra prometida, justamente por erros do povo, do próprio povo, que estão ali explicados no Antigo Testamento, até sem aquela terra prometida eles acabam ficando. Eles acabam se espalhando pelo mundo no Império Romano, então eles acabam, até no Novo Testamento a gente vai ver isso, né, o julgamento de Cristo, etc, eles vão acabar sendo espalhados, falando assim, ó, nem com Israel vocês vão ficar direito no mundo. Israel vai ser sempre disputado. Isso é uma profecia que tá no Apocalipse, tá ali no Novo Testamento. Só assim, os judeus não terão mais nem Israel para chamar de seu. Eles não têm mais nem aquele pedacinho de terra minúsculo. Independentemente do poder da profecia ou não, pergunta rápida, judeus têm uma terra hoje? Israel ficou com judeus? Todo mundo assim, respeita Israel, fala assim, não, Israel não, isso aqui é do judeu. Igual a respeito, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país extremamente respeitado. Fala, não, aqui a fronteira tal, é clara, já compraram já venderam o Uruguai e tudo mais. Não, a fronteira aqui tá claríssima. Israel é assim? Bom, já responde algumas coisas só através disso. Bom, no feudalismo, depois a gente tem lá a eclosão do Império Romano, certo? E no feudalismo, os judeus, eles vão ser o povo que ele fica fora do feudo. A gente já falou do feudalismo no nosso episódio sobre as soberanias nacionais, também é um episódio muito interessante pra gente entender um pouco melhor essa questão. Eles são povos sem pátria de vez, ou seja, o judeu que ele subiu um pouco ali do Oriente Médio, ele foi pra Europa, e lembre-se, com o Império Romano, a divisão ali de o que a gente entende hoje por países, isso aí não existia. Você simplesmente fala assim, olha, se o Império Romano chegou até Jerusalém e ele vai, sei lá, até a Inglaterra, tudo aquilo ali é império. Na hora que o império cai, não é que tipo tudo ali era murado, perfeito, não, era mais ou menos você dizer, isso aqui faz parte do império, faz parte da administração estatal do império. Não significa necessariamente que exista uma unidade ali, uma rota, não tinha nada. Você simplesmente fala assim, isso aqui deixou de ser império, ruiu, certo? O que era realmente tudo murado, etc, era só ali o centrinho que era Roma. O resto era tudo administrativo. Na hora que eclode o império, o judeu, que ele, por Jerusalém estar ocupado, ele podia ir até Inglaterra, Alemanha, França, todos esses países que a gente conhece hoje. Na hora que acabou a administração imperial, ele está sem pátria, porque tudo aquilo ou é cristianizado, certo? Vira ali tudo com uma certa unidade, ou vira pagão. Vira não, né? Aquilo ali continua sendo pagão. O que vai acontecer com os celtas, que acontece com os vikings, né? O Império Romano não chegou no norte da Europa. Essas religiões que são pagãs, elas são étnicas, certo? Elas já têm uma estrutura ali tribal ou de clã já antiga, muito antiga. A novidade seria o império. O império eclodiu, vira feudalismo. Você vai começar a criar estrutura feudal ali muito lentamente. Mas e o judeu? O judeu, você pode reparar, ele nunca foi dono de feudo. O judeu, ele fica fora do feudo. Na hora que você começa a murar aquelas cidades, porque com as invasões bárbaras, tudo aquilo ali vira extremamente violento, o judeu, ele tá de fora. O judeu, como povo sem pátria, pouca gente conhece a história do povo judeu, né? Eu mesmo não conheço quase nada. Você só consegue perceber que ele está à margem da sociedade medieval. À margem, ou seja, sociedade medieval, ela se reestrutura por aquele esquema que a gente aprendeu lá pra gente fazer vestibular, né, do oratório, laboratório e belatório, ou seja, você tem um nobre que vai pra guerra, nobre ao contrário do que se pensa, não era um cara podre de rico necessariamente, um cara tudo sem dente, cheirando igual mendigo, e ele ia pra guerra, que ele acaba, justamente por ir pra guerra, por matar o inimigo, por proteger a sua cidade, na hora que ele volta da guerra, a sociedade fala assim, olha, você precisa ter um título de nobreza aqui pra você também ser protegido. A gente não quer que você morra de doença ou que você gaste sua força trabalhando lá, caçando javali. Eles caçavam, né? Porque era justamente como eles treinavam pra guerra. Mas, sei lá, carpindo. Você vai gastar sua força com outra coisa, então a nobreza, certo, ascende dessa forma. Ela continua sendo pobre. Geralmente, a maior parte da nobreza europeia é bastante pobre. Eles usavam uma única faca, por exemplo, para matar seu inimigo e cortar sua comida, e sem limpar. Era para mostrar que os caras tinham esse poder de nobreza mesmo.
Você tem ali o camponês, certo? O laboratório, o cara que ele é protegido pelo feudo, ou seja, os nobres ali, com um certo auxílio da igreja, eles conseguem construir lá seus pequenos castelos que protegem eles de bandoleiro. Já não tem mais Império Romano, não tem mais administração central, então você precisa criar suas administrações locais. Você vai murando as cidades, vai criando ali suas próprias regras internas, e quem é pobre, que não tinha nada pra fazer, fala assim, olha, pra eu conseguir sobreviver aqui, se eu tentar carpir de noite, eu já não vou mais ter nada do que eu plantei. Não vou ter nada, porque alguém vai passar com cavalo, alguém vai roubar tudo e eu não tenho o que fazer. Então, para eu conseguir trabalhar dentro do lugar murado literalmente, eu vou trabalhar ali pro senhor do feudo, pra aristocracia. E você tem o oratório, né, que é a força da igreja católica ali crescendo, certo? Essa estrutura a gente conhece bem. É uma estrutura terciária, tripartite, que ela não imita, de fato, mas ela lembra um pouco a estrutura de todos os povos indo-europeus. Lembra que a gente falou de um livro nos podcasts passados, se não me engano foi no de soberanias nacionais também, eu não lembro agora exatamente qual, chamado Mitra Varuna. Ou seja, esse livro ele fala de 2 deuses, um romano e um indiano, que eles marcam como era a estrutura tripartite de 3 classes sociais em todo povo indo-europeu, ou seja, tanto na Índia, quanto nos celtas, quanto nos francos, quanto nos gauleses, quanto nos iranianos, todos eles vão ter uma estrutura de ter um rei, certo? Um rei que ele vai cuidar da soberania, geralmente por esses laços mágicos que eu acabei de descrever, né? Tipo, laços de casamento, etc. Que, voltando lá no tempo, a explicação deles é sempre tipo, um laço mágico ali que foi feito. O sacerdote e o trabalho do Lorde de Baixo. Repara que a estrutura ela é razoavelmente bem parecida com o feudalismo. Tem diferença, mas eu não vou nem entrar aqui. Mitra Varuna chama um livro, né, do Gheorghe Dumnezeu. Vou deixar lá no censo, nos links da Amazon para vocês que estão interessados nessa questão. Bom, no feudalismo, então, como é que ele vai começar a ruir? Ou seja, quando a gente vai começar a pensar nesse mundo moderno de hoje. Você tinha essa estrutura de 3 classes sociais. Isso aqui você precisa manter muito na sua cabeça. Classe social. Não é a classe social do Marx, certo? Mas o Marx ele tenta justamente entender esse negócio, ele entende tudo errado. Você teve também o Sacro Império Romano Germânico ali, né? Uma tentativa ali de ser o segundo Reich, o primeiro Reich como Império Romano, segundo Reich como Sacro Império Romano Germânico, já ali no final da Idade Média, ali quase partindo pro Renascimento. Mas o que faz o feudalismo de fato ruir? Essa estrutura que durou 1000 anos, na Idade Média foram exatamente 1000 anos. Ascensão da burguesia. O que é burguesia? Eu sempre me fiz essa pergunta, né? Quando fala assim, burguesia. Foi sempre meu problema com o pensamento que se chama classista, né? Esse pensamento de analisar tudo por classes sociais. É que, em primeiro lugar, eu falo assim, a classe social, como vocês dizem, ela não existe. Ela não é clara, ela não tem uma classe... Lembra lá da taxonomia, né? Fila cansa ou faz a gente cansar, né? Filo, classe, ordem, família e classe. Tipo, a classe, ela na verdade deveria ser bastante estanque. Só que você vê, né, no mundo moderno, se você ganha um aumento, etc., você já troca de classe social pelo IBGE. Então, essa classe social deles não existe, essa classe social moderna. No feudalismo, você pode dizer que existe. Você pode dizer assim, o trabalhador ali do campo, ele vai ser trabalhador do campo, mesmo se ele for o melhor trabalhador do campo ali, ele não vai ser um aristocrata. O aristocrata, ele é necessariamente o cara que vai pra guerra. Você vai reparar, na guerra moderna até hoje, vai todo mundo junto. Não tem lá essa distinção completa, né? Você manda aliás, justamente quem mais vai pra guerra é justamente o pobre, ou seja, o contrário. Hoje, o cara que é rico, ele não vai muito pra guerra, né? Ele só vai pra guerra se ele for realmente de altíssima patente. Então você repara como é que isso aí foi naquela época era tudo estanque, ou seja, só aristocrata vai pra guerra, camponês ele não vai pra guerra, padre não vai pra guerra, é tudo catalogado ali, tudo fechadinho. Só que tinha uma classe que ela ficava de fora, certo? Uma classe que ela ficava de fora do feudo. Ela ficava ali nas rotas comerciais, ela não ia muito ali para as partes perigosas que não tinham
não tinham uma rota declarada de comércio, né? Era muito fácil você ser assaltado por ali. Elas começam a criar o sistema de urbanização, ou seja, um burgo. O que é um burgo? O burgo é uma rota comercial, uma grande feira comercial, geralmente. Algumas delas temporárias, mas algumas foram ficando estanques. E onde você vai criando sua cidade. A ideia de o feudo, ele é necessariamente rural. O feudo, ele não coincide com as grandes cidades do mundo hoje. Tipo, Londres, por exemplo, não era um feudo. Londres era uma cidade, era um burgo. Uma rota comercial ali por onde todo mundo passava. Se não me engano, na Inglaterra tinha 7 principais feudos, né? Não lembro agora de cabeça. 13, eu acho. Mas justamente o que a gente chama de grandes cidades de hoje são esses grandes burgos, grandes feiras comerciais, onde eles foram ficando cada vez mais poderosos. Não no sentido poderosos da aristocracia, mesmo porque o burguês não ia pra guerra, mas no sentido de você falar assim, olha, na hora que você tem muito comércio, o comerciante, ele acaba tendo uma vida, vamos dizer, melhor do que o aristocrata ali do feudo. E no final das contas, aquele povo que antes era um povo de pastoreio lá atrás no Antigo Testamento, antes era um povo à margem da sociedade, quem começa a ascender? Justamente quem entende de comércio. Ou seja, um povo que ele, no Antigo Testamento, ele é o povo do comércio, ele vira o povo, ele é um povo de pastoreio, ele vira o povo do comércio. Ele que aproveita, por exemplo, uma rota comercial, que até hoje é extrema rota, o começo ali de uma rota comercial, por exemplo, que é a Suíça, fala assim, não, vamos criar um sistema bancário. Para você ir para a guerra, para você ir para outros lugares, se você é, por exemplo, um cruzado, tá indo para a guerra ali, tá indo reconquistar Jerusalém, você deixa suas riquezas aqui, cuidadas pela gente, você não precisa deixar na sua casa que não vai ter ninguém para cuidar, nós cuidamos da sua riqueza, você vai para a guerra, se você voltar, beleza, você pega e vai embora, às vezes se você não volta, a gente consegue ascender dessa forma. Você entende que a ideia de seguro, essa ideia de comércio, a ideia de juro e a ideia de sistema bancário estavam muito atrelados até no dia de hoje a um povo específico, o povo que ficou sem pátria no feudalismo. Isso explica um pouco melhor o que você entendia sobre a Idade Média ou explica menos? Ou eu tô maluco, eu não entendo nada da coisa? Talvez explique melhor, não sei. Eu fiquei bastante impressionado quando eu comecei a entender a Idade Média dessa forma. Vamos lá. Junto com a burguesia, o que acontece? Ao invés de você ter aquele sistema tripartite de classe, lembra, na cidade, você falar em classe social numa cidade, é por isso que eu falo, a classe social moderna, essa urbana, ela praticamente inexiste. Simplesmente você está falando, faixa salarial quase. Tudo bem, né? Isso aí já foi um processo bem mais lento. Mas na cidade, essa classe social ela não era tripartite. Certo? O que é que começa a surgir nesse momento, então, nas cidades, que é o que vai derrubar o feudalismo de vez? Uma coisa chamada corporação de ofício. Sabe o que é corporação de ofício? Lá na Idade Média, quando surgiram as universidades, a primeira universidade do mundo foi de Bolonha, tem islâmico que fala hoje que foram deles, eles não faziam nem ideia do que era uma universidade. Mas lá em Bolonha, e depois vai se espalhando rapidamente pela Europa, você vai ter a junção de alguns conhecimentos extremamente elevados, ali com a escolástica, né? Primeiro com a patrística, depois na época das universidades já com a escolástica, falando, vamos aprender direito, teologia e medicina. Eram os únicos 3 cursos que existiam. São cursos universalizantes, ou seja, um conhecimento para você usar não só para... não era assim só uma coisa prática. É um conhecimento em que você vai aprender sobre a sua vida, sabe? Você vai aprender sobre o ser. Você vai saber sobre como curar alguém. Você vai aprender sobre Deus. Não é uma coisa prática do dia a dia, sabe? Seu chefe ali no seu trabalho, tanto naquela época quanto hoje, não fala, olha, eu quero que você pense 5 minutos aí a respeito de Deus. Não, isso aí é uma coisa para um curso técnico. Na universidade você aprendia uma coisa elevada. Na corporação de ofício, você faz mais ou menos o que você faz hoje. Você tem um trabalho hoje que é de advogado e médico, não cai nessa, né? Mas o engenheiro, o arquiteto, qualquer profissão que você consiga pensar, ela vai ter uma origem mais ou menos ali na corporação de ofício. Ou seja, é o cara que ele trabalha com a matéria. Ele trabalha geralmente com alguma coisa que vai dar um resultado profissional prático imediato para ele.
Então, a corporação de ofício, você vai aprender a ser um carpinteiro, por exemplo. A típica corporação de ofício é aprender a ser um carpinteiro. Qual que é o símbolo, por exemplo, da maçonaria? A maçonaria, ela é uma reunião, vamos dizer, intelectual, de conhecimentos de gnose, ou seja, de conhecimentos espirituais, que ela surge de uma corporação de ofício. Qual que é o símbolo da maçonaria? Um compasso, que justamente fala assim, olha, Deus é o grande arquiteto. Nós somos aqui, nós não vamos para a faculdade, nós não somos pessoas da universidade, não somos aristocratas do feudalismo, somos grandes burgueses que a gente se aprende comércio, por exemplo, na corporação de ofício. Nós aqui somos os grandes, os arquitetinhos de Deus. Então essa corporação de ofício, ela vai criar, ela derruba o feudalismo, certo? Elas vão ajudar a derrubar o feudalismo com o ensino de um conhecimento prático das grandes cidades, conhecimentos geralmente mais urbanos, né? Você vai aprender a ser sapateiro, a ser padeiro, todas essas profissões que a gente hoje considera baixas, né? Foram elas que falaram assim, olha, o camponês, se ele preferir ser um camponês ou aprender um ofício numa corporação de ofício, eles começam, quando eles conhecem, quando eles têm essa oportunidade, eles vão acabar indo para as corporações de ofício, é quando o feudalismo começa a ser derrubado, começam a criar as primeiras repúblicas italianas, república no sentido que eu sempre uso, né? As repúblicas italianas ali, em Pádua, por exemplo, na Itália e tudo mais. E aí, eles também, justamente por estarem um pouco mais apartados da igreja, surge uma outra coisa muito importante para a gente entender isso. Entender a questão do nazismo. Surge também as ordens herméticas, ou seja, eles querem ter um conhecimento, como a maçonaria, por exemplo. Lembra, né? Eles naquela época, sobretudo, não tinha esse negócio de ciência, esse conhecimento completamente dividido, né? Isso aqui é ciência, isso aqui é só pro cientista, isso aqui é só pro engenheiro pensar, isso aqui é só pro médico pensar. Não, naquela época lá tava tudo misturado. Só se lembrar que todo renascentista, ele era tudo ao mesmo tempo. E o pensamento religioso deles era um pensamento também muito baseado nessas ordens. O que começa a surgir naquele momento? Uma coisa chamada cabala hermética. Os judeus, eles têm a sua cabala. Cabala é uma espécie de conhecimento. Os judeus, a cabala surge também ali mais ou menos na Idade Média, né? Os judeus, que era o povo sem pátria, que estava ali, sabe, à margem ali dessas corporações de ofício, geralmente trabalhando muito mais com comércio do que sendo sapateiros, etc. Mas como povo sem pátria, eles acabavam fazendo de tudo também, né? Mas eles eram apartados do restante da sociedade. Os judeus tinham o seu conhecimento espiritual, que era a cabala judaica. Quem não conhece a cabala, digita aí rapidinho no Google, vocês vão ver que elas têm uma árvore de conhecimento. É certo que ele fala assim, olha, Deus vai lá, surge primeiro o conhecimento, sabe, só do pensamento mesmo de Deus, de como é quase um plano platônico ali, só das formas perfeitas. Depois ele vai indo pra baixo, vai pra glória, vai pra o esplendor, vai descendo ali. Eles têm até um desenho, né, que eles fazem de árvore da vida. Eu já vi que muitos dos cabalistas judaicos verdadeiros, eles rejeitam um pouco essa ideia da representação gráfica, mas ela existe. Ao mesmo tempo, a cabala hermética, que é inimiga mortal da cabala judaica, você está começando a entender onde que eu quero chegar, né? Apesar de toda essa volta que dá a impressão que não tem nada a ver com o tema em questão, cabala hermética, ela é inimiga mortal dessa cabala judaica, ela rejeita o conhecimento espiritual judaico e ela faz uma versão dessa árvore da vida baseada em mitos dessas religiões que não são religiões reveladas, são as religiões étnicas, né? Por exemplo, com os vikings. Os vikings, por exemplo, eles tinham no pensamento viking de fato, ele tinha uma coisa chamada árvore da vida, sério, olha só como é uma coisa comum, a árvore da vida é uma coisa comum a várias religiões. A árvore da vida dos vikings é chamada Yggdrasil, que era um freixo, não confundir com Marcelo Freixo, era uma árvore gigantesca, a maior árvore da Europa, gigantesca mesmo, e que cada um dos seus galhos tinha um dos 9 mundos dos vikings, ou seja, quando você é viking, você pode morrer em batalha, e você vai pra Valhalla, quando você morre, você tem o mundo dos elfos, tem o mundo dos gigantes, tem o mundo do fogo, tem o inferno deles, que é Helheim, de onde vem a palavra inglesa Hell, né, lá de Hel, a deusa da morte, que o nome dela significa tanto
whole, né? Ou seja, tanto cheio quanto buraco, quanto vazio. Enfim, era uma árvore ali gigantesca. E aí você repara, né? Ela tem a mesma estrutura da árvore da Cabala. Você reparou? A Cabala tem um plano superior e 9 planos. Olha lá no Google. Pode pesquisar uma Cabala no Google. Ela tem um plano superior e 9 planos ali entrecruzados inferiores. Só que são planos espirituais, são planos da revelação de uma divindade única. Já na Cabala hermética, que tenta imitar esse sistema dos planos ali das outras, do Edda nórdico, né, os poemas ali dos vikings, elas são planos também espirituais, certo? Só que elas são planos étnicos, são planos ali do que você pode fazer através do seu ofício, ou seja, se você morre na guerra, se você é um cara da guerra, você morre de uma certa forma, se você é um camponês, você vai morrer de outra forma, se você é o sacerdote, você morre de outra forma. Você reparou, então, que a disputa que existe entre cabala judaica e hermética não é simplesmente falar assim, olha, meu desenho aqui é mais bonitinho do que o seu. Não, é um desenho de estrutura da sociedade. Você dá a impressão que é simplesmente uma disputa espiritual, que você fala assim, eu sou ateu, não tem nada a ver com isso aí. Você está falando de como a sociedade ela é feita, de como toda a estrutura da sociedade ela é determinada. Ou seja, se você acha que a briga entre capitalismo e socialismo é uma briga entre dois modelos de sociedade, você não faz ideia do que é uma briga entre corporações de ofício, que nenhuma das duas está ligada à Igreja Católica, ao feudalismo ali que está em decadência. Os dois planos ali de corporações herméticas brigando ali cada um por sua estrutura da sociedade. Só para você ter uma dica da importância disso pro tema relevante de hoje, quando você desenha em runas, né? Runas é aquele sistema de escrita dos vikings, né? Como eles escreviam aquilo ali em pedras, todas elas são retinhas, né? Todas as runas são retas. Nenhuma delas é horizontal, elas são sempre meio verticais. E eles faziam pedrinhas com esse sistema, né? Fusark, que é o sistema de escrita deles. E aí tinha lá todo o envolvimento espiritual de cada uma daquelas letras, né? Então você colocava aquelas pedrinhas no saco, cada letra significava uma coisa. Ah, isso aqui vai trazer boa sorte, isso aqui é infortúnio, não sei mais o que. São, se eu não me engano, 22 letras, que são o mesmo número do número de letras do alfabeto hebraico, sério, Aleph, Beto, na verdade, hebraico. Cada uma, tanto no alfabeto hebraico para a cabala judaica, quanto nas runas para a cabala hermética, cada uma delas tem este seu poder. E aí, o desenho que você quiser, que você faz com as pedrinhas, assim, você põe uma pedrinha no chão, aí você põe outra pedrinha em outro lugar, e aí você vai desenhando assim, os cisquinhos que fazem de uma pedra a outra. Quando você quiser representar essa árvore da vida da cabala hermética, ou seja, a Yggdrasil nórdica, quando você quiser desenhá-la com essas runas, você vai colocar uma pedrinha em cada canto e vai desenhar exatamente uma suástica. Aí você fala, isso aqui é a árvore da vida. É o martelo de Thor, a força suprema, é a suástica desenhada. Ou seja, imagina cada dobra ali, cada ângulo da suástica é uma pedrinha que você faz. Então, pra vocês verem a importância disso para o nosso tema de hoje. Boa parte dessas corporações de ofício, então, elas têm uma importância para o mundo gigantesca. Vai ser daí que vai surgir a maçonaria, vai ser daí que vão surgir os Rosa Cruzes, sabe? Eram pessoas, geralmente, naquela época, de novo, urbanização definitivamente está afastada da igreja, até hoje. Isso aí não mudou em nada, né? Só em Roma que isso aí tem alguma diferença. Pelo menos da igreja católica, né? Dizendo especificamente da igreja católica, até o Papa Bento XVI, num dos seus livros, ele diz, né, o futuro do cristianismo, entendido como a igreja católica, ele é da pequena comunidade, ele é pequeno, ele não consegue prosperar muito numa grande cidade urbana. Elas vão estar envolvidas, então, em grandes questões políticas. Revolução Francesa foi feita por corporações de ofício. A Guerra dos 30 Anos é uma guerra ali de corporação de ofício, certo? A Guerra dos 30 Anos vai gerar a Paz de Westfália. Olha onde que é, né? Bem ali no norte da Alemanha. Estamos nos aproximando ali do que a gente quer dizer, né? Paz de Westfália. E qual é a importância da Paz de Westfália? Se você faz um curso de relações internacionais, por exemplo, a primeira aula que você vai ter, ou pelo menos no primeiro mês de aula, certamente alguém vai te falar de Paz de Westfália. Por quê? Porque foi justamente o final dessa guerra
que gera a paz de Westfália, que vai gerar o conceito de soberania nacional hoje, que é quando você vai definir através de falar assim, olha, uma nação é soberana por conta disso, por conta daquilo outro. Quais são os dois países, na verdade ali, no caso da paz de Westfália a gente está falando principalmente da Alemanha, mas quais são os dois países no final das contas que depois de você definir claramente quais são os estados soberanos europeus, quais são aqueles dois que eles ficam sem o estado soberano? Itália e Alemanha. Vamos lembrar que eles só se tornam países de fato na virada do século, na verdade praticamente com grande reconhecimento, na Primeira Guerra Mundial. Você está vendo o tamanho da encrenca que essa coisa toda gera, e a gente que fala tanto, vou estudar história, a gente não estuda absolutamente nada disso na nossa história. Bom, já chegando aqui no iluminismo, já para tornar a história curta, o iluminismo ele vai começar a ter as ideias de democracia, ideia de liberalismo ali também entendido de uma maneira... Liberalismo foi um termo que desde o começo ele nunca teve uma aplicação clara, né? Tem gente que, por exemplo, diz que dentro da Revolução Francesa tinha alguns revolucionários dizendo que ela era uma revolução liberal. Ao mesmo tempo surgiu a ideia de socialismo, ainda pré-marxista, viu? Tomem cuidado aí, socialismo pré-marxista, ele começa a surgir justamente ali entre os revolucionários franceses, ou até o próprio Marx diz isso. E qual a ideia do iluminismo? É uma ideia já ultra-urbana. Todos os iluministas, eu já disse isso também em alguns episódios passados, agora não me lembro qual, eles eram pessoas geralmente caipiras de algumas cidades muito pequenas que eles vão para Paris e vão para Lyon e ficam encantados com aquilo e falam assim, olha, a gente precisa urbanizar o mundo, criar ciência, acabar de vez com essa igreja católica que ainda tem resquícios aqui nessa França. Ela é o atraso supremo. Ele cria o mito do bom selvagem, né? Aquele mito lá do Rousseau. Ou seja, o homem, na verdade, ele só precisa ter um revolucionário francês científico iluminista que o governe de uma maneira não despótica, não monárquica, geralmente republicana, para que ele se torne o melhor homem do mundo. Porque ele, na verdade, por natureza, ele é bom. Exatamente a visão oposta da visão judaico-cristã. O oposto perfeito. O judaico-cristianismo, ele fala, o homem, ele está dividido entre bem e mal. Ele tem demônios e anjos suspirando cada um no ouvido dele. Ele nunca sabe o que vai ser bom. Geralmente aquelas coisas que parecem ser boas são justamente a tentação, ou seja, é justamente aquilo ali que vai causar a pior coisa do mundo. Você está vendo ali como é que o iluminismo, ele cria uma tentativa de mito fundador artificial, não é mais aquele mito étnico lá do passado. Ele fala assim, não, nós somos civilizados, né? Civilização vem de cives, cives, né, escrito em latim medieval, né, cives. Ele é o cidadão urbano, ele é o cidadão ali que tem direitos civis, da civilização, da civilidade. Civilização é universal. A cultura, que vem de cultos, é o contrário. Aí ela é local, ela vem da terra, né, de cultivar, cultura de uvas, cultura de azeitona, cultura do que você quiser. E ela é totalmente local, né? Você pode falar, existem várias culturas no mundo. Existe a ideia de multiculturalismo, por exemplo. Você não vai falar de múltiplas civilizações. Civilização é uma coisa só, onde quer que você chega e você vai perguntar, este homem é civilizado? Ele conhece ciência? Ele sabe que 1 mais 1 é igual a 2? Ela é universal. O iluminismo ele tem essa pretensão. Só que qual é o problema que surge? O iluminismo é francês por definição, né? Obviamente que ele vai para Alemanha, tem Kant e tem Hegel, para não dizer que a gente está mentindo. Tem iluminismo inglês, que ele é bem diferente do iluminismo francês, mas ele é uma ideia que ele acaba não dando muito certo justamente por conta da Revolução Francesa, que vira aquele morticínio, né? Todo mundo decapitando, todo mundo falando assim, você não é científico o suficiente, você é uma pessoa ultrapassada, você ainda faz sinal da cruz na hora que você passa na frente de uma igreja, então a gente precisa decapitar seu pescoço. Qual o movimento ali que vai ser oposto, que vai surgir mais ou menos um século depois? E ele surge na Alemanha. É um movimento exatamente contrário, que é o romantismo. O romantismo ele tem uma tendência a ver todo o mundo, todos os períodos históricos, eles são bons.
É ao contrário do iluminismo, ele não fala assim, nós somos futuristas, nós olhamos pro futuro, todo o passado não vale nada. No romantismo ele faz exatamente o contrário, ele fala assim, olha, o passado é uma maravilha. Geralmente o único lugar que é difícil encontrar alguma coisa boa é justamente no iluminismo. Já todo no passado, renascimento, você consegue pegar coisa boa, feudalismo, e o romantismo, não contente com isso, olha a ironia da coisa, são alemães, certo? O romantismo ele surge na Alemanha, obviamente vai pra Inglaterra, vai pra França e tal, vem pro Brasil, mas o romantismo ele surge na Alemanha estudando culturas de outros lugares. O povo alemão até hoje é o povo da tradução. Eles conhecem línguas, eles que vão pegar a cultura greco-romana e falar assim, olha, vamos de novo olhar para esses caras, vamos traduzir, vamos aprender grego, vamos aprender latim, vamos aprender sânscrito, a linguística, justamente para esse estudo de línguas que vai gerar linguística, que eles vão aprender coisas novas. Sânscrito, por exemplo, é a língua que tem uma palavra chamada svastika. Olha só que coisa, né? Olha onde que a gente está chegando. E o romantismo ele vai ter de tudo, ele tem fases. Os românticos, eles não se entendem entre si. Com detalhe, o romântico, bem ao contrário do iluminista, ele geralmente é o cara urbano, ou seja, um cara que mora em Dresden, que mora em Weimar, que mora em Frankfurt, né, Goethe de Frankfurt, mora em todas as grandes cidades da Alemanha. E ele faz o contrário do iluminista. Em vez de ser um caipira que vai pra cidade, ele é um cara da grande cidade que ele vai enaltecer o campo. E no campo, o que você vai encontrar? A cultura, ou seja, a cultura que é local. Aí ele vai começar a estudar mitos germânicos. Fala assim, não, vamos falar de elfo, vamos falar de fada, vamos falar do nacionalismo cultural alemão, porque nosso país, ele não é um país de fato. Ao contrário do que aconteceu com os outros países na Paz de Westfália, aqui a gente tem um monte de reino brigando. Então é Renânia, que não se entende muito bem com, sei lá, os sansedinos, que não se entende com os bávaros e todas essas coisas ali, as corporações de ofício na Alemanha, no caso, elas ficam justamente ali com a Hansenliga, que elas vai acabar existindo até hoje, você pode falar na Hansenliga, né? As ligas das cidades hanseáticas ali, onde as corporações de ofício vão lá fazer ali seu protecionismo, ou seja, aqui a gente continua com a nossa tentativa de urbanização, fazendo algum comércio mútuo. Nesse nacionalismo, além do estudo da antiguidade, eles vão conhecendo outras culturas, e vão pensando, falando assim, olha, a gente precisa ter um nacionalismo alemão porque todos os outros lugares têm países. A gente não tem. A gente tem, cada um dos são chamados hoje estados alemães, eles eram um micro-império em disrupção junto com os outros. Em relação, sobretudo, aos outros, né? Então, começa a surgir esse nacionalismo alemão. O romantismo, ele tem a fase democrática, tem a fase socialista, tem a fase ultraliberal. Não só fase, né? Que eu tô falando aqui, fase não é temporal, mas assim, por exemplo, tem o Adam Müller, que ele é um grande, vamos dizer, um grande economista romântico conservador. Ele tem uma economia conservadora e romântica. Romantismo, a gente só pensa ali no fato, romântico, né? Tipo, amor e tal, mas tem ele é o último período, como Renascimento, Iluminismo, que ele tem tudo, ou seja, tem uma ciência romântica, tem uma estética romântica, tem uma literatura romântica, tem uma paisagem romântica. Nenhum outro que veio depois do romantismo, ele tem tudo junto. No máximo tem uma estética, uma coisa assim. O romantismo é o único que ele tem tudo isso junto. E começam a se criar alguns grupos de estudos da antiguidade germânica. Inclusive o nome do principal deles é exatamente isso, Grupo de Estudos da Antiguidade Germânica. Eu nem digo pra vocês como spoiler o que é que vai surgir desse negócio aí, né? Bom, só pra gente colocar aqui uma última coisa antes da gente entrar de cabeça agora na questão principal. Olha o tanto de informação que a gente precisa juntar, né? Vocês estão concatenando tudo ali, ó. Desde lá, religião da revelação, corporação de ofício, a cabala judaica, a cabala hermética. Eu sei que você deve ter feito algumas pausas agora no podcast, né? Você voltou a ouvir agora, mas ó, a soberania dos estados, o judeu como povo sem pátria, o nacionalismo alemão. Você tá entendendo o tamanho do problema? Ó? Povo sem pátria, nacionalismo do povo alemão, voltar a olhar pro passado. Olha o tamanho da encrenca que a gente tá juntando. E pra piorar tudo, nessa ciência romântica, quem que aparece? Aparecem uns caras como Darwin, Charles Darwin. Aparecem uns caras como Mendel,
Que eles vão... engraçado que o Mendel, por sinal, era... Não lembro agora se ele era padre de fato, mas ele era... Acho que, se eu não me engano, um monge beneditino. Tenho quase certeza disso. Posso estar falando alguma bobagem. Mas eles vão perceber com essa nova ciência justamente alguma coisa ali que impactou no mundo de uma maneira brutal até hoje. Eles percebem que a vida, que sempre foi entendida como uma dádiva divina, ela tinha uma tentativa ali de explicação que não precisava de Deus. Eu não estou falando aqui a favor ou contra Darwin, mas estou simplesmente dizendo o que a gente chama de darwinismo hoje, que tem muito pouco a ver com Charles Darwin em si, né? Tem muito a ver com o que veio depois dele, é uma tentativa de você explicar a origem da vida, toda essa coisa mágica que é a vida, sem precisar da magia. Olha o tamanho da encrenca que o romantismo colocou para você. Então, se todas aquelas religiões étnicas, ou pelo menos um pensamento étnico que sobrevivia até mesmo quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, todo ele tinha sido meio abolido com a ideia de você falar assim, não, mas peraí, a vida veio de Deus. Só que aí aparece o Darwin e fala assim, não, mas peraí, apesar de eu ser uma pessoa cristã, eu tô agora começando a ficar em dúvidas, porque eu vi que a vida, na verdade, ela pode ter vindo não de Deus. Qual que é a grande encrenca específica? E, obviamente, racismo já é uma coisa muito comum ali, né? Sempre foi, não precisou... O nazismo, obviamente, exagerou isso demais, mas você sempre teve a visão ali do civilizado contra o selvagem. Essa visão, ela vem sobretudo de quem? Da Igreja Católica? Repara em tudo que a gente falou. Vem aqui da Igreja Católica? Vem do feudalismo? Veio dos românticos? Não, ela veio sobretudo do iluminismo. Iluminismo é que coloca, povo selvagem, povo civilizado. Iluminismo é que vai gerar o quê? Revolução Francesa. Vai gerar esse pensamento materialista, esse pensamento tão, vamos dizer, progressista hoje. Olha o tamanho da encrenca. Bem ao contrário do que a gente está acostumado. Falando, eu sou progressista, né? Não, eu sou uma pessoa aqui que é a favor das minorias. Tem alguns problemas aí no que você está pensando. Nessa coisa toda... Darwin, ele acaba colocando o povo mais racista numa sinuca de bico, que ele fala assim, olha, o homem, na verdade, ele tem um ancestral em comum com o macaco. Não é que ele veio do macaco, ele tem um ancestral em comum com o macaco, ou seja, na mesma parte do tronco vem dois galhos, que de um galho vai ser o macaco, do outro galho vai ser o homem. Não contente com isso, o homem original é negro. Ele veio da África, portanto, todo alemão loiro de olhos azuis é afrodescendente. Na verdade, não é exatamente o que Darwin fala, mas é que o darwinismo vai acabar propondo. Olha o tamanho da encrenca. Darwin, na verdade, ele é extremamente criticado até hoje por alguns setores, e todo mundo vai falar assim, é porque eles acreditam que a vida, na verdade, é tudo divina, não sei mais o quê. Mas ninguém entende a crítica a Darwin. Eu mesmo já defendi muito Darwin sem entender a crítica a Darwin. O problema é o seguinte, no livro Evolução das Espécies, Darwin, ele propõe uma teoria extremamente racista. Ou seja, o homem que é superior aos outros, no final das contas, é justamente o homem branco. Olha, você tá vendo o tamanho da encrenca que esse negócio todo tá juntando? Imagina, estamos no romantismo ainda, viu? A gente ainda não chegou no século XX. Estamos no romantismo. Tem movimentos democráticos românticos, movimentos conservadores românticos, tem movimentos monarquistas românticos. Tem a tentativa de unificação da Alemanha, que agora vai finalmente atingir seu auge ali com Otto von Bismarck, por sinal o maior ídolo de Adolf Hitler. Que ela ainda não era unificada, né? Foi ele que uniu a Alemanha. Como ele une a Alemanha? Com uma coisa chamada Kulturkampf, que é justamente uma guerra contra a Igreja Católica. Falando, vocês são feudalistas, vocês que pensam em feudo. A gente tá querendo unificar esse negócio inteiro, não pode mais ser feudalista. Tem que destruir qualquer resquício de Igreja Católica no mundo hoje, na Alemanha sobretudo. O que resta aos alemães então fazer? Mas peraí, nós não temos país. Nós somos pobres. A Alemanha, até princípios de Segunda Guerra Mundial, era um país 80% agrícola. 80%. Nós não temos grandes cidades. Ninguém leva a nossa língua a sério. Os franceses têm tudo lá, tem tipo os grandes filósofos, os grandes pensadores. Quando a gente faz livros parecidos até, é Madame Bovary que fica famosa. Os alemães também têm uma Madame Bovary própria que ninguém nem lembra o nome. Nem eu lembro o nome agora de cabeça, mas eles têm, podem pesquisar.
que eles fazem, então? Além de tudo, vocês são afrodescendentes, ou seja, não que ser loiro naquela época significasse muita coisa para um europeu, mas nem o fato racial ali, né, aquela coisa ali, o resquício ali das religiões étnicas, eles tinham mais. O que é que os românticos vão lá, propõem a fazer? Eles fazem isso muito bem, maravilhosamente bem, só que o problema é que os nazistas vão lá zoar todo o barraco. Eles buscam um mito indo-europeu. Certo? Mito indo-europeu. O que é o mito indo-europeu? O que eu tô chamando aqui, né, de mito indo-europeu? Ele vai falar assim, olha, por exemplo, o homem de Cro-Magnon. Ele vai falar assim, não, na verdade existe um homem ali, pela dinâmica darwinista do mundo, que este homem, ele era branco, originalmente. Ou então você começa a buscar algumas explicações pseudocientíficas da época, várias correntes que surgiram ali depois do Darwin, né? Se você acha que Charles Darwin não foi um cara que impactou a vida comum das pessoas, você não faz ideia do que foi o século XIX. Impactou a poesia, por exemplo, né? Um belo dia, alguns românticos estavam lá na beira de um lago na Suíça, românticos ingleses, entre eles um tal de Lord Byron, estavam num lago na Suíça, falaram, vamos escrever histórias. Agora, histórias bastante impactantes a respeito do mundo moderno. Uma das partícipes, que era esposa do grande poeta inglês Percy Shelley, ela se chamava Mary Shelley, ela escreve um livro chamado Frankenstein, que acabou ficando mais famoso até do que as obras dos próprios grandiosos ali, dos bambambãs da área, justamente falando, olha, a gente consegue agora ter um controle sobre a vida. Isso aí, olha, pro tema em questão do nazismo, isso aí é uma coisa impressionantemente significativa. Bom, basicamente, eles começam a buscar teorias pseudocientíficas para explicar esse mundo. Teorias. Qualquer coisa, agora me dá uma explicação aí, porque a gente não tá mais entendendo nada. Uma das principais teorias que surgiram, de novo saindo de uma espécie de corporação de ofício moderna, as versões mais sobreviventes dessas ordens, dessas corporações de ofício, foi de uma russa chamada Madame Blavatsky. Vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela criou um negócio chamado teosofia. Por essa teosofia, eles tinham um monte de teoria lá a respeito de sol negro, uma coisa assim bem bizarra assim, deles, uma coisa assim bastante pseudocientífica hoje que a gente tira mó sarro, né? Aquelas coisas assim, sabe, de gente que... adolescente geralmente que tá querendo acreditar em qualquer coisa. E ela cria uma teoria muito usada, por exemplo, pelo espiritismo, espiritismo tanto do Allan Kardec, perdoem os espíritas que me ouvem, mas, por exemplo, o espiritismo tanto do Allan Kardec quanto do Swedenborg bebeu muito dessa fonte, de, por exemplo, falar assim, olha, existe transmigração da alma, né, eles copiam um conceito ali do hinduísmo e do budismo e falam assim, olha, os povos inferiores, eles nascem, então... na África, né? Se você cometeu muitos pecados na vida, você vai lá reencarnar na África. Agora, se você se comportou bem, sabe? Aí você vai nascer nos grandes países, por exemplo, como os países alemães, que são os países de corpos fortes e tal. E a Madame Blavatsky, ela usa... ela vamos dizer, de certa forma, ela cria um novo mito, mas baseado em mitos verdadeiros, né, mitos tradicionais, vamos dizer assim, de que o mundo passa por várias fases, desde a criação lá do mundo até hoje. Entre essas fases, né, existiam primeiro os corpos sem mentes, né, nascidos por si mesmo, que era uma raça praticamente espiritual, gigantesca e sem consciência. Depois vinham os homens os corpos sem ossos, né, os nascidos do suor, que aí eles derivam dessa outra raça, eles vão começando a se materializar. Aí vem a fase dos nascidos do ovo, são hermafroditas, certo? Que são os lemurianos, né? Vem de Lemúria. Quem é do metal aqui, o Ethereum, sabe bem do que eu tô falando. Lemúria, que eram, vamos dizer, mas... povos nascidos do ovo, hermafroditas. Depois vem os Atlantes. Vem a era dos gigantes ali da Atlântida. Depois vem a raça ariana. A raça ariana é uma raça que inclui hindus, persas, egípcios e todos os europeus.
Você entendeu o que é o mito indo-europeu agora? E logo depois, né, viria uma sexta raça, que ela não é mais desses arianos fortes, né, dos europeus ali, dos indo-europeus, né, tipo, o indiano é forte, o persa é forte, o europeu é forte, e viria a sexta raça, que é uma raça degenerada. É uma raça que ela iria trazer coisas ruins para o mundo. Você tá entendendo direito de onde que o nazismo surge, meu amigo? Então, quer dizer, povo indo-europeu, até o conceito de língua indo-europeia veio ali dos alemães estudando outros povos. Então, eles perceberam que a estrutura da sua língua alemã tem uma certa... Você vai lá colocar, tipo, tem a família germânica, tem a família latina, tem a família eslava, tudo língua indo-europeia. Descendo lá, você vai perceber alguma familiaridade com algumas línguas mais antigas também, como o sânscrito pelo lado da Índia, como o persa pelo lado do Irã, né? Pérsia e Irã são basicamente os mesmos países hoje. O Irã, na Pérsia, para você ter uma ideia, uma das palavras usadas em persa ou em farsi moderno para você se referir a iraniano é justamente ariano, né? Existe o banco Aryan no Irã até hoje. Os armênios, que também eles são uma língua, eles falam uma língua que é meio... tá ali também no meio do caminho, eles se consideram até hoje arianos, né? Então a gente tá vendo ali exatamente a fundação ali da ideia do tipo, se nós precisamos de um país, nós estamos, esse conflito que Darwin nos colocou, a gente tá precisando de um país, a gente tá precisando da nossa etnia aqui também, fortalecer nossa etnia, mesmo com esse golpe que Darwin nos deu. Reparou como a Madame Blavatsky, o que ela faz com a sua teosofia, é um mito perfeito para você explicar o darwinismo. Fala, começou ali como uma coisa senciente, na verdade, para Blavatsky eram corpos gigantes, né? Pro Darwin era unicelular, a única coisa que você precisa inverter. Mas o resto ela vai criando ali toda, de uma certa forma, uma coisa que se encaixa ali com o darwinismo, para você falar assim, olha, se eu sou um alemãozinho que tenho meus 20 anos aqui em 1933, eu tenho uma explicação perfeita para explicar não apenas que eu sou uma pessoa que deve ter orgulho, que deve ser, sabe, poderosa, mas que ao mesmo tempo estou em risco. E ao mesmo tempo eu consigo ser cientista, consigo me livrar desse empecilho gigantesco chamado Igreja Católica, e consigo agora finalmente ter a minha questão, vamos dizer, nacional e psicológica resolvida. Isso significa que a dinâmica alemã que vai gerar o nazismo, ela é baseada em uma superioridade racial, só que muito ao contrário do que falam sobre o nazismo hoje, ela é baseada também numa inferioridade política e econômica gigantesca, ou seja, eles estão o tempo todo se vitimizando. Não é que eles estão falando, olha, nós somos melhores porque nós temos o melhor sistema bancário. Não, eles estão falando o contrário. Eles estão falando, nós somos melhores, só que nós somos os trabalhadores pobres, explorados por gente que na verdade nem alemã é, porque quem controla o sistema financeiro, econômico, empresarial alemão é um povo sem pátria que está pisando aqui exatamente no país que deve ser nosso. Você entendeu agora o que é o nazismo? Você entendeu de onde surge o nazismo? Por exemplo, o Himmler, o Heinrich Himmler, né, que é um dos principais nomes ali do Terceiro Reich, ele falava, literalmente, ele tinha um grupinho que ele participou ali de 1926 a 1928, chamado Artemannen, que ele tinha como lema sangue e solo, ou seja, para você ter terra na Alemanha, você precisa ter sangue alemão. Você entendeu quem é o maior empecilho, o grupo que tem o maior empecilho a este projeto? É um grupo de uma religião da revelação
que ela teve a sua Terra Santa, todos eles, por algumas cagadas de seus antepassados, eles tiveram que sair dessa Terra Santa, agora estão ocupando a Europa por conta de N razões, entraram em conflitos com corporações de ofício, e hoje o que restou dessas corporações de ofício, lembra que esse negócio de universidade para todos é uma coisa aqui praticamente da década de 90 para frente, década de 80 no máximo. Naquela época era do tipo assim, nós somos os trabalhadores, os sapateiros, nós queremos montar sindicato, nós queremos que a nossa profissão seja protegida pelo Estado. Nós somos um partido de trabalhadores alemães. Nós queremos socializar as coisas entre os alemães, podendo excluir os judeus. Você entendeu? Ou eu tô louco, ou na verdade assim aconteceu por outra coisa, ou na verdade eu não entendi nada, eu preciso estudar história, né? Eu tenho certeza que alguém vai me dizer, talvez seja esse o caso, talvez eu não entenda nada, talvez vocês que entendam. Eu não sei, eu realmente não sei, vou deixar isso a cargo dos meus ouvintes, mas você entendeu que o que surgiu ali na Alemanha, na hora que aparece um partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele tinha sua razão de ser. Não contente com isso. Vamos agora analisar economicamente. Eu jurei, tinha um monte de gente já jurando que eu iria falar de economia, de política, né? Você reparou, eu gastei esse tempo todo, não falei absolutamente nada a respeito disso. Economicamente falando, o que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães queria? Justamente fazer protecionismo, ou seja, ao invés de você disputar no mercado, tendo que pegar dinheiro emprestado dos judeus que fazem usura, eles te devolvem na hora que você pega o empréstimo do banco, você precisa pagar muito mais, ou seja, usura, uma coisa que era também condenada pela Igreja Católica, mas é uma coisa muito mais complicada. Você vai falar assim, não, nós queremos um partido aqui para proteger os interesses dos trabalhadores alemães. Se você é um sapateiro, o Estado vai fazer o possível para que você consiga vender sapato. Se você é um confeiteiro, você vai ter que vender bolo através do Estado. Nós temos um plano único dirigindo essa nação, que ele vai ser dominado pelo Führer, ou seja, o dirigente da nação, que não vai deixar essas forças do mercado decidirem por si, sobretudo esse mercado governado por bancários e por judeus, que vai decidir por si o que ele vai fazer. Nós queremos, ao contrário do marxismo, do socialismo marxista, nós queremos um socialismo específico da Alemanha, que é um nacional-socialismo. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu caro ouvinte. O nazismo é de esquerda ou é de direita? Eu vou deixar essa pergunta pra você me responder. Vamos colocar ainda mais complicação aqui, ó. A gente já tá estourando todo o tempo dos nossos podcasts, mas vamos colocar, né? Ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo, ó. Quem é do metal, já que eu só falo de metal aqui, né? O tema principal desse podcast são desculpas pra gente falar de heavy metal. O principal festival de heavy metal no mundo é o Wacken Open Air, que acontece na cidade de Wacken, no norte da Alemanha, uma cidade que só tem 2.000 habitantes. Olha a notícia que eu recebi ontem, ó. Eles estão montando um cervejoduto neste ano, para essa edição do Wacken, ou seja, eles estão construindo dutos de cerveja, dutos que eles vão passar por baixo ali do Wacken, 80 centímetros enterrados, que é pra você poder entregar cerveja pra esse bando de beberrão que vai beber cerveja alemã ali no Wacken, sem atrapalhar ninguém. Ainda vai ter lama, obviamente, vai ser divertido, mas eles vão. É um negócio que ele consegue entregar 6 copos de chopp em 6 segundos. Ou seja, seria como se fosse 1 por segundo, né? Mas na verdade, assim, a cada 6 segundos ele tem 6 copos de chopp prontos ali pra você beber. Eles fizeram isso porque os carros dos fazendeiros, os carros dos caminhoneiros estavam ali destruindo as fazendas locais, né? Wacken é uma cidade, como você pode ver, né? 2.000 habitantes não é nenhuma cidade de fato, né? Como se fosse uma aldeia, vamos dizer assim. Se fosse no nazismo, você acha que o nazista iria dizer assim, olha, mas e o emprego do fazendeiro? A gente tinha uma corporação de ofício.
Nós somos um sindicato. O que é o sindicato hoje? Como o sindicato ele não ensina nada, ele não é mais uma corporação de ofício. Só que ele é um protecionista econômico-político. Ele usa a política para proteger a economia de uma classe específica contra as outras classes. Não existe sindicato que ele não seja contra as outras classes. Ou seja, se você tem o cara que ele faz cervejoduto e você tem o caminhoneiro desdentado, o que o sindicato dos Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o que ele faria? Falaria, não, esquece esse negócio de duto, isso é coisa de engenheiro, isso é coisa de classes altas, da elite, dessa classe média alemã golpista, sei lá mais o que tá querendo roubar dinheiro, roubar emprego do trabalhador alemão. Você entendeu o que é o nazismo agora, meu amigo? Me diga rapidamente, o nazismo é de esquerda ou é de direita? Eu te digo, o nazismo ele tem algumas diferenças muito claras da esquerda. A principal diferença é que a veia motriz da esquerda é a luta de classes. Como eu falei no episódio, acho que antepassado, você consegue transformar alguém em marxista em 1 minuto. Episódio da crise intelectual, não lembro qual que é agora. Você consegue transformar alguém marxista em 1 minuto. Porque são alguns conceitos, né? Luta de classes, mais-valia, pronto, acabou o problema ali. Por isso que todo intelectual que quer ganhar fácil a vida, ele vira marxista. Agora, o nazismo, ele pega mitos fundadores. Só que esses mitos fundadores, eles são contra a cultura judaico-cristã. Completamente invertido, não tem coisa. Eu não sei se eu tô falando uma coisa aqui impressionante pra quem acredita nessa narrativa típica, mas o nazismo ele é contra o judaísmo. Eu não sei se talvez seja chocante, mas tipo, se você fala que a direita ela defende a cultura judaico-cristã e você fala o nazismo é de extrema direita, talvez tenha alguma coisa complicada aí no que você tá dizendo. Tem alguma coisa muito errada. Vamos analisar hoje, ó. Quem defende Israel no mundo? É a esquerda ou é a direita? Me fala, quem defende Israel? É a esquerda ou é a direita? Quem defende a Palestina, cujo principal movimento de nacionalismo palestino, porque a Palestina nunca foi uma nação, ela é uma região de Israel. Nunca foi uma nação. Quem inventou esse negócio de nacionalismo palestino, quando foi pra Europa pedir apoio pra Europa, foi beijar a mão de quem? Foi justamente de um cara chamado Adolf Hitler. Certo? Quem defende a Palestina hoje? É a esquerda ou é a direita? Acabou, game over, flawless victory, fatality. Você não tem mais o que discutir. Entendeu? Não tem. Você consegue falar que era um totalitarismo de direita se você usar uma linguística ali que ela não tem nenhuma relação com a lógica. Que ela não tem uma menor noção histórica, ou seja, ela faz um reducionismo histórico para falar ali alguma coisa sem relação com a realidade. Mas se você é uma pessoa que realmente estuda história, eu acho que eu demonstrei aqui porque que eu tô agora sempre abrindo esse podcast dessa forma, eu consigo explicar pra você por que corporações de ofício logo no final do século XIX elas vão virar sindicatos protegendo a sua classe em relação a uma estrutura nova de sociedade em que você não tem mais cada um com a sua profissão garantida. Ou seja, ao invés de você ter a economia mandando, ou seja, tipo, olha, tem muita gente aqui precisando de cerveja. Então construa um cervejoduto. Não, o sindicalista, o cara da corporação de ofício, ele até hoje ele tá pensando, mas espera aí. E o direito do motorista ali do caminhoneiro. E o emprego do cara que vai lá construir depois, reconstruir de novo o caminho ali pelo qual o caminhão passou. Keynes, o cara da social-democracia, John Maynard Keynes, o fundador dessa ideia econômica de social-democracia moderna, porque social-democracia é um termo que antigamente ele era realmente do socialismo mais antiquado, né? O Partido Bolchevique era um partido do Partido Social-Democrata russo.
Ele tinha duas partes ali, menchevique e bolchevique. Bolchevique era sempre a menor parte, mas exatamente em uma única votação em que eles foram maioria foi quando Lenin teve um estalo e falou: ahá, vamos chamar esse partido de bolchevique. Bolcheviks é exatamente maioria, ou seja, nós somos os maioristas, né? Não tem como você concorrer com um partido que tenha um nome desse, né? Mas ele acaba se tornando partido, mas ele é um partido de um partido. Social-democrata. Mas o Maynard Keynes, que é o cara já ali na década de 50, que ele vai criar isso que a gente chama modernamente de social-democracia, falando assim, não, vamos criar aqui uma outra coisa, vamos criar imposto, às vezes a gente privatiza, às vezes não. Exatamente o PSDB. Ele admirava o Hitler. A economia do Hitler. Não tô querendo dizer que ele odiava judeus, não tô querendo dizer que ele é nazista, por favor, não tô fazendo esse reducionismo. Ele admirava a economia do Hitler, falando, qual que é a famosa frase do Keynes, né? Às vezes a gente tem que pagar uma pessoa para cavar buracos e outra pessoa para tapá-los. Ou seja, a economia nazista, é a economia de uma corporação de ofício. É o que você chama no Brasil de corporativismo. Quem era o principal chefe do corporativismo brasileiro era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas admirava quem? Admirava Roosevelt, admirava o Churchill ou admirava Adolf Hitler? Eu não preciso nem dizer. Mesmo que você não conheça a história de Getúlio Vargas, só com isso eu acho que talvez você chegue a essa conclusão sozinho. Agora, só pra gente falar isso, você viu, né? Esse é meu argumento. Olha, que eu nem tô falando aqui, declarando qual que é a minha posição, certo? Falei que ele tem algumas diferenças em relação à esquerda. Ele não tem o bom selvagem, por exemplo. Só que, em compensação, ele tem o bom alemão. Ele tem um alemão original, alemão que deve cuidar ali do seu próprio negócio. Não é o bom selvagem, certo? Não é a mesma coisa. Não tem luta de classes. Você pode reparar que a estrutura que ele pega é mitológica. A estrutura que ele pega é de corporações de iniciação, corporações herméticas. Então ele tem diferenças da esquerda. Ele tem realmente diferenças que não são pequenas. Apesar de eu estar falando aqui como uma vírgula, são realmente muito acentuadas. Formam um tipo de sociedade ali bastante diferente. Mas politicamente falando, quando uma dessas principais sociedades de estudos, o grupo de estudos da antiguidade germânica que eu falei, vai criar uma coisa chamada Thule-Gesellschaft, a sociedade Thule. De onde o nazismo vai surgir? O nazismo é o braço político dessa sociedade Thule. Thule é com TH, mas não se pronuncia igual em inglês, que é com Thule, o T é bem forte, assim, Thule. Essa Thule, pra vocês terem uma ideia, existe até hoje. Você pode pesquisar no Google, pesquisa lá, Thule Society, você vai chegar lá no site da Thule-Gesellschaft, que ela existe até hoje. O nazismo surge como um braço político desse grupo que tá estudando a antiguidade germânica. E aí você vai precisar desses mitos de religiões étnicas lá pra trás, você vai precisar de todas essas coisas difíceis que eu expliquei. São os gnósticos, né? Ou seja, aqueles que têm sociedades gnósticas, elas acreditam. Gnose é o conhecimento espiritual, assim, de uma maneira geral. Essas sociedades gnósticas, elas existem desde lá a antiguidade. Elas vão perdurando, vão às vezes se transformando, geralmente com o mesmo plano de fundo, geralmente buscando ali, eu quero achar a árvore da vida. Eu acho um mito maravilhoso, eu adoro estudar mitologia nórdica. Só que você precisa entender a diferença daquilo ali como mito, daquilo ali como símbolo, daquilo ali como estrutura de sociedade e daquilo ali como algo que vai gerar suástica, meu amigo. São coisas completamente diferentes. Pra você ter uma ideia, na Waffen-SS, ou seja, a divisão, não só na Waffen-SS, né, de todas as SS, que são todas as... a SS, pra começar, né? SS são as tropas de assalto do Reich. Qual que é o símbolo da SS? É um S que ele é completamente reto, ou seja, a letra que você escreve de uma maneira mais serpenteando, ele imita uma runa. Tudo bem que ele não faz exatamente igual uma runa, porque ele tem uma parte mais horizontal, né? Bem no meio ali. Mas é um S completamente reto, justamente para imitar as runas nórdicas. Svástica, a gente já falou, veio lá do sânscrito. E lá entre os hindus antigos, ela tem um símbolo justamente ali de renovação da vida. Casta, a palavra do hinduísmo. O hinduísmo, lembra, é mito indo-europeu, ou seja, vai lá da Pérsia até a Índia. O que significa a palavra casta, esse sistema de casta dos hindus? Significa cor. Qual que é a casta dominante ali de todas? São os brancos. Quanto mais branco você é, mais poder você tem. Aí você vai falar assim, olha, mas tá vendo? Isso aí é conservadorismo. Você tá usando uma palavra
europeia, para eles conservarem a sociedade judaico-cristã, justamente num contexto completamente oposto, ou seja, o nazismo ele quer destruir os conservadores, aqueles que querem conservar a sociedade a sociedade judaico-cristã na Europa, e fala assim, destrói essa sociedade judaico-cristã, pega lá uma coisa lá da Índia, e tudo de uma maneira errada, eles não fazem isso bem, o que eles entendem de mito é um reducionismo bizarro. Pega a coisa lá da Índia, pega a coisa da Pérsia, o Irã hoje, Ahmadinejad, nega o Holocausto, quem que ele mais adora no mundo? Adolf Hitler. E por quem Ahmadinejad é adorado? É pela esquerda ou é pela direita? Eu não sei mais o que precisa ser dito, entendeu? Eu não sei mais de onde você pode tirar alguma conclusão para qual lado que esse cara vai. O pacto famoso ali da Segunda Guerra Mundial, pacto Ribbentrop-Molotov, foi ele que segurou que a Segunda Guerra Mundial não acontecesse antes. Foi entre quem? Ribbentrop, embaixador alemão, Molotov, embaixador da União Soviética. Ele não fez um pacto com a Inglaterra. Os dois ali estavam lá falando, nós somos contra o imperialismo inglês. Onde já se viu uma sociedade que ela não é dominada, que ela não é dirigida pelo interesse dos trabalhadores, ela é dominada pelo sistema bancário, pelo capitalismo e pela ideia de que esses cervejeiros aí do Wacken, eles podem ter o que eles quiserem, sem se preocupar com os interesses dos trabalhadores. Onde já se viu uma coisa como essa? Vamos voltar aqui ao texto do Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva falando da Raquel Sherazade, né? Primeiro ele vai lá e fala assim, olha, que ela é... como é que é? Eu falei ali no começo, né? Pérolas como os nazistas eram de esquerda. Ele não explica por quê, ele simplesmente usa uma palavra, uma coisa de linguista, usa uma palavra ali negativa, pronto, acabou o problema. Depois ele fala assim, aberração política. Aberração política, então, quer dizer, é uma aberração política. Tudo porque uma jovem inexperiente militância de uma nova e jovem direita brasileira descobriu que nazismo vem de nacionalsocialismo. Eu já estudei isso, sabe, estudei, eu acho que eu já estudei esse bagulho, eu posso dizer uma coisa. A Raquel Sherazade disse que Hitler fundou o PT da Alemanha, enfim. Olha só o que ele disse, aspas para o Marcelo Rubens Paiva. Diz ela que o nazismo é uma vertente da esquerda. Portanto, Hitler seria socialista. E todos os socialistas seriam defensores do nazismo. Fecha aspas. Primeiro lugar, você não precisa nem entender nada do que eu falei até agora. Quando Raquel Sherazade fala que ele fundou o PT da Alemanha, significa que Hitler fundou um partido de trabalhadores na Alemanha. O nome do negócio era Partido de Trabalhadores Alemães. Já expliquei aqui pra trás. Mas mesmo assim, ó, ela disse que todos os socialistas seriam defensores do nazismo? Não. Você olha só pro tweet dela, você não precisa saber de nada disso. Quando você fala Hitler defende o socialismo, não significa todo socialista defende Hitler. De onde ele tirou isso? Como o cara consegue escrever uma coisa dessa no jornal? Nenhum editor dele fala assim, senhor, se você escrever isso aí de novo, uma coisa vergonhosa dessas, talvez você precisa perder o emprego. Ninguém faz isso, por quê? Por quê? Olha só, porque o cara tem um sobrenome Rubens Paiva. Porque o pai dele é um desaparecido da ditadura. Então, quer dizer, o cara de novo tá com essa coisa étnica, tá vendo? Se eu sou Rubens Paiva, eu posso, eu manjo, eu tô no Estadão, mesmo que eu não consiga escrever nada com lógica. Você tá vendo? E ele é de esquerda. Você percebeu onde que isso aí chega? Não é mais aquela coisa da revelação do tipo, olha, você tem Deus e o diabo também dentro de você, você vai ir pra frente na sua vida se você obedecer a Deus e se você resistir à tentação do diabo. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui é sobrenome. Um cara escreve isso aqui por causa de sobrenome. Entendeu? Ele tem dinheiro na vida dele por causa de sobrenome, porque esse cara ele não consegue escrever direito. Sigamos, aspas de novo. Raquel tem o direito democrático de detestar e combater a esquerda, o PSDB, de acreditar que o PT está associado a tudo de mal que acontece no país. Os partidos, de fato, afastaram-se de sua essência e alimentou uma rede de corrupção com a elite no poder. Pera aí, pausa. Os partidos afastaram-se e alimentou. Já entendeu qual que é o problema aqui, né? Volta pra ele. Num projeto duvidoso de se manter por décadas, seguindo a máxima de que os fins justificam os meios.
Tem um clichê maior do que isso? Só pra começar, o Maquiavel nunca usou essa frase, viu, gente? Ele nunca usou. Você pode ler O Príncipe inteiro de cabo a rabo, não tem essa frase lá. Ele vai dizer justamente o contrário, que os fins, determinados fins, exigem meios específicos. É a única coisa que ele diz. Então você vê o tamanho do clichê que tá aqui. Volta, aspas do Marcelo Rubens Paiva. No entanto, Raquel, como apresentadora de TV, tem o dever, como todos nós, de medir as palavras, de cumprir um papel que também nos cabe, denunciar e educar, investigar e propor. Vamos ver se ele cumpre isso aqui, já que ele tá falando que é de todos nós? Aí ele volta, Raquel. Aspas. Não, Raquel, os nazistas combateram a esquerda alemã. Comunistas e pensadores de esquerda foram os primeiros a ocupar os campos de concentração, como prisioneiros. A fonte do Marcelo Rubens Paiva para isso, eu tô aqui pedindo aqui, o Marcelo Rubens Paiva, por favor, me diga qual é a sua fonte pra isso. Me diga. Por quê? Eu vou te mostrar daqui a pouco. Vamos só comparar aqui, ó. Só aqui na outra aba. Vamos lá. Para um texto aqui da Der Spiegel. A revista alemã Der Spiegel, a principal revista da Alemanha. Meu professor, que é de esquerda, ele fala que ela é uma Veja séria, né? Porque ele detesta a Veja, naturalmente. Mas ele fala que ela é uma Veja séria, ou seja, porque ela é uma Veja meio de esquerda. Então eu vou pegar aqui um texto da Der Spiegel, vou ver como é que tá o original, ó. Hitler's Monologue. Eu não consigo exatamente pegar uma parte assim que eu vou deixar o link para esse artigo, porque eu sei que muita gente não fala alemão, mas olha só, ele fala aqui claramente: Für uns fährt Hitler fort, handelt sich also eine Rassenfrage. Ou seja, para nós, diz Hitler, né? Voltando às aspas, nós temos agora diante de nós uma questão racial. Deutschland muss für Deutschland und mit deutschen Methoden regiert werden. Ou seja, a Alemanha ela deve ser regida por alemães e por métodos alemães. Der Marxismus ist eine Verneinung unseres Geistes, der vor allen anderen national und patriotisch ist. Ou seja, o marxismo, ele é uma negação do nosso espírito. Porque ele vem ele é um espírito, tá aqui como oculto, né? É um espírito de outra nação, de outra pátria, né? A ideia aqui é completamente diferente. Wir sind Sozialisten. Eu preciso traduzir isso aqui, ó. Wir sind Sozialisten. Certo? É o que ele tá falando. Der Arbeiterklasse. Da classe trabalhadora. Der Arbeiterklasse, weil sie deutsche Probleme sind, aber wir glauben nicht, dass es für diese Probleme eine andere Lösung geben kann, als die antimarxistische, das heißt der Nationalismus. Ou seja, ele fala assim, o que ele está dizendo aqui? Que nós somos socialistas. Nós estamos interessados em todos os problemas da classe trabalhadora. Eu pulei uma parte aqui, né? Wir interessieren uns vor allem Probleme der Arbeiterklasse. Nós estamos interessados em todos os problemas da classe trabalhadora, porque eles são problemas alemães. Mas nós não acreditamos que para estes problemas exista alguma solução dada que não seja antimarxista. Nós acreditamos que esses problemas precisam de uma solução que é antimarxista, que é o nacionalismo. Unsere Partei heißt Nationalsozialistische Partei. Und dieser Name macht deutlich, wo wir stehen. Nosso partido se chama Partido Nacional Socialista. E este nome deixa claro pelo que nós lutamos. Wir haben nichts gegen den Kommunisten einzuwenden. Nós não temos nada contra os comunistas. Isso aqui é o Hitler falando, gente. Hitler falando. Wir haben nichts gegen die Kommunisten einzuwenden. Wir haben die besten Beziehungen zu dieser Partei. Nós temos as melhores relações com esse partido. Hitler falando. Foi meio difícil achar esse monólogo inteiro. Procura ali, Wir sind Sozialisten, né? Ele foi proferido na Hofbräuhaus, a principal cervejaria ali de Munique, né? Ali atrás da Marienplatz. Ele é famosíssimo, feito em 1923. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente falar. Dá pra gente... Não, tem mais um pouco aqui, ó. Die Kommunisten Arbeiter sind keine unreinen Deutschen, weil der Kommunismus in Deutschland nichts Widernatürliches ist. Ou seja, nós, os
trabalhadores comunistas não são alemães impuros. Olha a palavra que ele usa, Unreinen. Impuros. Porque o comunismo na Alemanha não é antinatural. Hitler falando. Gleichzeitig sind wir entschlossenen Befürworter einer Allianz mit Russland. Ou seja, para nós se torna claro que a gente precisa fazer uma aliança salvadora mit Russland. Russland wird heute von marxistischen Elementen regiert. Ou seja, ele fala aqui que ele precisa fazer uma aliança com os comunistas russos, porque esses comunistas eles só têm um problema, eles são marxistas. Vamos voltar ao Marcelo Rubens Paiva aqui para ver o que ele falou, ó. Comunistas e pensadores de esquerda foram os primeiros a ocupar os campos de concentração, como prisioneiros. Pacto Ribbentrop-Molotov, todo mundo conhece isso aí. Voltando, aspas. Hitler expandiu a fronteira ao leste e invadiu a Rússia, pois seu maior inimigo era o comunismo. Você comparou com o que o Hitler acabou de dizer? É na Der Spiegel, viu, gente? Não é invenção minha. Tá na Der Spiegel, eu vou deixar o link. Eu sei que é difícil, quase ninguém estuda alemão, mas eu vou deixar o link aqui pra vocês. Vocês podem procurar ali no Google Translator. Queria, no fundo, uma aliança com a Inglaterra para juntos combaterem a esquerda e não entendia por que Churchill não cedia. Qual a sua fonte pra isso, Marcelo Rubens? Não, fala, qual que é a sua fonte? Valendo seu emprego, qual a porra da sua fonte? Me fala. Porque, Pacto Ribbentrop-Molotov, pega lá o livro do Jean-Pierre Vernant, que é Mito e Política. Você repara como eu gosto, né? Jean-Pierre Vernant, ele foi o maior helenista do século XX, talvez um dos maiores helenistas do mundo. Ele foi comunista a sua vida inteira. Até a hora que chegou no momento, ele escreveu, tá lá no final desse livro, um livro gigantesco, paguei mais de R$100 nele, mas ele fala lá no final, falando assim, olha, chama-se o buraco negro do socialismo. Ele fala assim, nós como socialistas, como comunistas, né, porque existia claramente a diferença ali na época, comunistas e socialistas. Teve uma hora que eu tive que entregar numa reunião do Partido Comunista, do qual sempre fui filiado a minha vida inteira. Ele era casado com uma soviética, certo? Ele teve que entregar a filiação dele, que ele falou assim, eu não tô entendendo porque vocês estão falando que é bonito que Hitler tenha feito uma aliança com a Rússia contra a Inglaterra. Tipo, como assim? Tudo bem, eu entendo que a Inglaterra é capitalista, imperialista e tal, mas como que a Rússia foi fazer uma aliança com Hitler? Ele não entendia isso. Mas o Marcelo Rubens Paiva, ele jura que Hitler queria... que ele expandiu a fronteira ao leste. Expandiu a fronteira ao leste? Invadia a Polônia? Invadia a Polônia, Marcelo Rubens Paiva, expandiu a fronteira ao leste e invadiu a Rússia. Ele tentou. Já na hora em que a guerra já não tinha mais pra onde ir. Na hora que ele já estava encurralado. Meu Deus do céu. De onde você tirou isso? Pois seu maior inimigo era o comunismo. Ele acabou de falar aqui que ele não tinha nada contra comunista. Meu Deus do céu. De onde você tirou? Sério, da onde você tirou? Qual que é a tua fonte? A minha Der Spiegel. Tudo que eu tenho a dizer. A minha fonte é Der Spiegel. É Hitler falando na Der Spiegel. Esse discurso do Hitler, que todo mundo chama de Wir sind Sozialisten, você acha no Google com toda a facilidade do mundo. Qual é a sua fonte para falar que o maior inimigo de Hitler era o comunismo? Aspas pro Marcelo Rubens Paiva de novo. Os americanos não entravam na guerra porque tinham dúvidas de que, para muitos americanos, Hitler era melhor do que Stalin. Para começar, eu tentei ler essa frase no carro, vindo pra cá, Marcelo Rubens Paiva, mais ou menos 1 milhão de vezes. Eu não entendi um cacete. Me fala, os americanos não entravam na guerra porque tinham dúvidas de que, para muitos americanos, quer dizer, os americanos não entravam porque tinham dúvidas de que, para muitos americanos... Quem te ensinou a escrever? Foi Paulo Freire? Foi, né? A sua coluna, eu quero que você me responda isso, que você me fale qual que é a sua opinião sobre Paulo Freire. Se você falar que a sua opinião é positiva sobre Paulo Freire, eu vou ter o melhor argumento na humanidade contra Paulo Freire, porque não dá, isso aqui não faz o menor sentido. E como assim? Os americanos tinham dúvida de que para muitos americanos Hitler era melhor do que Stalin. Qual a porra da tua fonte, meu amigo? Qual a sua fonte? De onde você tirou que os americanos achavam que Hitler era melhor do que Stalin? Só pra começar, vamos supor que isso aí seja verdade. Agora que tudo se acabou, já abriram os arquivos de Moscou, os americanos, então, supostamente, segundo você,
achavam que Hitler era melhor do que Stalin, sendo que eles entraram em guerra com Hitler e não com Stalin. Enrolaram e nunca fizeram uma guerra... tem um período histórico chamado Guerra Fria, que significa que nunca fizeram uma guerra aberta com Stalin. Só a minha única pergunta pra você é, tipo... Se Hitler matou mais ou menos 20 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, 6 milhões de romenos e muita gente aí no meio da guerra, Stalin matou mais ou menos uns 40, você não acha que os americanos estavam mais certos do que você? E olha, o que você acha do Stalin? Só outra pergunta pra você, o que você acha do Stalin, meu amigo? Me fala aí. Stalin era melhor que Hitler? É isso que você tem a dizer? Me fala. Porque tudo que dá pra depender de sentido dessa frase, que gramaticalmente não faz o menor sentido, não sei como é que ela tá num jornal... é que você acha que Stalin era melhor do que Hitler. E se Stalin é melhor do que Hitler matando muito mais, significa que você, senhor Marcelo Rubens Paiva, você, tô apontando o dedo, você não tá vendo, mas eu tô apontando o dedo na sua cara. Você acha que matar gente que você não gosta é mais válido. É isso que você quer dizer. É isso. É só isso que quer dizer. Essa frase não tem nenhum outro sentido além de falar: quando é alguém que eu não gosto, a morte é mais válida, portanto Stalin é melhor do que Hitler. Aqui ele fala, empresas como GM e IBM fizeram negócios com os nazistas. Não foram os Estados Unidos que declararam guerra à Alemanha, foi o contrário. Aqui eu vou fazer a minha super pergunta, assim, cabal aqui, ó. Eu falo assim, olha, tá bom, então vamos supor, ó. Estamos agora em 1942, vamos supor assim, 1942. Tá rolando a guerra, certo? Guerra na Europa, por enquanto, né, ainda se espalha ali por um outro lugar, norte da África, por exemplo, enfim. Mas o grosso da guerra ali tá na Europa. Vai até a África do Sul, na verdade. Beleza. Você acha que, então, os americanos, se eles não gostam de Hitler, eles precisam entrar numa guerra? É isso? E aí, entrou numa guerra, é como você mostra a superioridade moral americana. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é contra ou a favor a guerra do Iraque? E fala, se é contra ou a favor a guerra do Iraque. Porque o Saddam Hussein também matava judeu, não sei se você sabe. Mas Saddam Hussein também era um ditador brutal que torturava a sua própria população. Ele usava um caldeirão, tinha um gancho ali, tem foto disso na internet, de como ele usava um caldeirão com coisas ferventes, torturando pessoas, mergulhando e tirando dali. Você acha que os Estados Unidos, então, têm obrigação moral de entrar na guerra do Iraque, certo? Certo. Eu só posso concluir isso. De entrar na guerra do Afeganistão, certo? Então os Estados Unidos, eles têm uma obrigação moral de derrubar o sistema cubano, não tem? De derrubar o Maduro. Enquanto os Estados Unidos não matarem o Maduro, pela tua lógica aqui, né? Parece que os Estados Unidos são imorais, não é isso? Me fala se é isso. Porque toda vez que eu vejo um desgraçado, um animal, falando ai, a CIA já apoiou uma ditadura. Eles nunca falam, mas apoiou uma ditadura contra quem? Apoiou a ditadura no Brasil. Tá, mas do outro lado tinha comunista, tinha Stalin de um lado, certo? Eu nunca vejo alguém lembrar desse pequeno detalhe. Então você vê o nível de quem escreve nos nossos jornais. Não é que ele escreve, não é uma bobagem. Ele tá querendo ensinar a Raquel Sherazade. Um cara genial desses aqui, né? Só pra completar, né? O último parágrafo dele, né? Ela já levou um enquadro ao vivo do seu patrão Silvio Santos, que pediu para ela, você escreve bem, viu, meu amigo? Durante a entrega do troféu imprensa, de forma indelicada e machista, que eu te chamei para continuar com a sua... Não, olha só como é que é o parágrafo, ó. Vamos reler de novo, ó. Ela já levou em quadro, vírgula, ao vivo, vírgula, do seu patrão, vírgula, Silvio Santos, vírgula, que pediu para ela, durante a entrega do troféu imprensa, vírgula, de forma indelicada e machista, vírgula, que, abre aspas, eu te chamei porque... Que eu te chamei... Cara, você confunde a sua voz com a do Silvio Santos. Que o Silvio Santos pediu para ela... que eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, foi para ler as notícias e não dar a sua opinião. Quem revisou essa bosta aqui, meu amigo? Quem foi? Me fala. Tem que demitir você, o cara que revisou, o cara que publicou, acho que o dono do jornal também tem que se demitir depois dessa. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta.
Aí ele conclui, ela faz por conta própria, para o mal do país. Se você, Marcelo Rubens Paiva, acha que você faz alguma coisa sabe, por bem, não sei, por qualquer coisa, sei lá... eu não sei, eu vou deixar, na verdade, o rigor aqui dos meus leitores, sabe? Essas pessoas que você vai falar, produzem pérolas na internet, essas aberrações políticas. Eu vou falar assim, olha, talvez eu esteja errado, talvez tudo isso que eu tenha falado não faça o menor sentido, talvez realmente o que faça sentido é simplesmente falar, sei lá, isso aí que você escreve, porque não dá pra entender. Eu acho que talvez, assim, seu conhecimento seja muito elevado, eu sou uma pessoa muito burra, que não consegue entender o que é que você tá falando. Gente, talvez eu tenha respondido para algumas pessoas, talvez eu não tenha respondido pro Marcelo Rubens Paiva, que é uma pessoa muito elevada, sabe? Ele tem um sobrenome, é uma pessoa de uma etnia superior à minha, certo? A respeito dessa questão, então, toda vez que você ouvir falar na internet, mas o nazismo era de direita, eu pergunto, tá, mas peraí, quem defende judeu no mundo hoje? Quem defende judeu? Quem defende, por exemplo, o sistema bancário no mundo hoje? Quem? Ponto. Quem defende Israel? Quem defende a Palestina? Ponto. Precisamos perguntar mais alguma coisa? Aí já é game over, fatality, flawless victory, you lose, sabe? Game over. Não tem mais o que fazer depois disso, mas pelo panorama que eu dei aqui, talvez vocês entendam por que, de fato, os nazistas odiavam judeus. Se o nazismo ele pode ser considerado de esquerda, obviamente esquerda aí a gente já está alargando o conceito, ou seja, esquerda é um gênero, ele é generalista. Socialismo é espécie, existem várias esquerdas, genericamente, em matéria de especialização, você vai ter social-democracia, socialismo, etc. Se eu acho que o nazismo faz parte dessa esquerda, não, eu não acho. A gênese da esquerda, como eu demonstrei aqui, é o iluminismo. O nazismo ele não surge do iluminismo, na verdade o nazismo ele pega vários elementos de diversos momentos, mas no iluminismo ele é muito fraco em matéria de fonte para os nazistas. Eles não pegam muitos elementos do iluminismo, mas em compensação eles flertam ali o tempo todo imitando, não a direita, eles não imitam a sociedade judaico-cristã, eles não imitam o judaísmo, meu Deus do céu, eles imitam justamente não falei mal de corporações de ofício aqui em nenhum momento, por favor, que isso fique muito bem claro. Acho muito interessante que até hoje, o processo que eu tô fazendo aqui, se fosse um aprendizado material, ou seja, eu vou te ensinar a ser, sei lá, contador, a ser qualquer profissão que você quiser, e isso uma corporação de ofício não tem o menor problema, só que o problema é que a forma como essas corporações de ofício surgiram, elas não eram simplesmente profissionais, elas também tinham conhecimentos espirituais e se envolveram com política ali. Maçonaria, pega um livro ali do Bruno Garchagen, Para de Acreditar no Governo, porque brasileiros amam o Estado e odeiam políticos, você vai entender que a maçonaria está extremamente envolvida com a Revolução Francesa, com todas as revoluções aqui no Brasil. A ideia da República Brasileira é uma ideia completamente maçônica. O hino nacional brasileiro é feito por maçons. A bandeira brasileira, esse positivismo ridículo, ela foi obra de maçons. E é desse caldo cultural que eu também estudo, na minha vida. Eu estudo antiguidade germânica, eu estudo mitos germânicos, eu adoro a Islândia. A Islândia, que por sinal, eu falei da sociedade Thule aqui, Thule Gesellschaft, ela é considerada por alguns como essa terra perdida dos arianos originais, que é Thule. Eu amo a Islândia, entendeu? Mas a base que eles pegaram mitos anti-judaico-cristãos, certo? Contrários ao judaísmo. Eu não sei como eu preciso explicar que os nazistas não gostavam de judeus. Eu não sei, assim, talvez ninguém vai acreditar em mim, mas repetindo, eles pegaram esses mitos, imitaram a direita, imitaram o capitalismo, eles imitaram o conservadorismo judaico-cristão ou eles imitaram o socialismo? Eu não sei se eu preciso responder, eu realmente não sei. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. Esse episódio teve o dobro do tamanho, eu sabia que isso iria acontecer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de volta, né? Eu falei que no episódio passado sobre Brasília vocês não iriam aprender muita coisa. Resolvi compensar com um episódio praticamente duplo aqui dessa vez, que eu acho que vocês aprenderam talvez bastante coisa, ou talvez não, né? Talvez vocês tenham que aprender ali com Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, eles têm muita coisa a ensinar pra vocês, muito mais do que eu, porque eu sou uma abominação
política. Não se esqueçam de assinar nosso feed, não se esqueçam de contribuir ou pelo Patreon, se você quiser contribuir em dólar, ou pelo Apoia-se para você contribuir em real, que você vai ter acesso à nossa revista com conteúdo exclusivo, onde estaremos fazendo novas análises, né? Nós que acertamos tantas coisas nos últimos tempos, espero que a gente continue acertando. Então, por favor, contribuam no Patreon, contribuam no Apoia-se, assinem o feed do nosso podcast. Hoje nós terminaremos de novo com música alemã. Vou recomendar para vocês uma banda bem desconhecida que é a Saltatio Mortis. Saltatio Mortis, né? Você repara quantas bandas de metal alemãs elas têm nome em latim e cantam em alemão, né? Parece que é normal. Lacrimosa, Umbra et Imago, Lacrimas Profundere, Solitude Eterna. Solitude Eternos não é dele, né? Sopor Eternos também, né? Apesar de não ser de metal. Enfim, né? Eu queria entender essa onda também. Vou criar uma banda aí com nome em latim e cantar em alemão. Vou deixar a música Mauer aus Angst, que tem um refrão maravilhoso. É uma música bem difícil de achar, por sinal, né? Apesar de ter no Spotify. Mas deixo aqui pra vocês uma beleza alemã pra gente lembrar que a Alemanha também tem coisas maravilhosas, apesar de todo seu passado inglório. Guten Morgen, Brasília. Ich kann dich leise atmen hören. Ich fühl die Wärme deiner Haut, obwohl ich dich